para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Cleiton Silva, sou a voz do podcast Brasileiro Gringo. Esse podcast onde nós conversamos, batemos um papo, trocamos ideias, trocamos experiências. Eu acho que o mais interessante é contar histórias de brasileiros que por algum motivo, vários motivos inclusive, decidem viver a vida deles, nossa, fora do Brasil. Hoje é um pouco bem interessante, bem especial para mim também. Nós recebemos aqui uma pessoa que eu comecei a seguir, a observar ele ali no TikTok e essas redes sociais que de uma maneira ajuda bastante a gente a encontrar as pessoas. Um esporte que eu treinei quando eu era moleque, posso falar assim. Sempre gostei muito do vôlei e vocês vão entender daqui a pouco porque eu tô falando isso, tá bom? Apresento pra vocês, Daniel. Fala, muito obrigado por me convidar no seu podcast. Fico muito feliz de coração de compartilhar a minha experiência, de trocar esse bate-papo. Acredito que nós dois temos muito a agregar e acredito que com a nossa vivência, né, como um todo, a gente vai conseguir passar muitos ensinamentos para essa galera aí. E estou muito empolgado para a gente começar aqui e vamos que vamos. Cara, obrigado você. É assim, de verdade mesmo, assim, pra mim é muito legal. A gente já trocou vários áudios aí, Sim. vários, né? Oh, Inclusive, no WhatsApp, sobre a vida, sobre muita coisa. Porque verdade. é, tem o tal do o sangue bate, né? Já ouviu esse ditado É, aí? verdade. Entendeu? E assim, a história é parecida, É, né? Tem uma certa coincidência na história, são outros tempos, mas a história é muito parecida, a cor é muito próxima, entendeu? é, E querendo ou não, isso, cara, tá nítido, é, né? com Poxa, certeza. os áudios sempre é respondido ali à altura e tal, você pergunta coisa, isso é bom. Quando você, Oh, o santo bate, vamos dizer assim. nem fala, cara. Quando eu comecei a conversar com você, minha assessoria me passou, eu falei, cara, é o cara, a gente vai lá, vai fazer. Pô, mas vai dar? Eu falei, cara, a gente vai dar um jeito. Se ele conseguir ali, a gente vai. Porque daqui a pouco eu tô voltando, né, pro Brasil. Essa vida louca de atleta, mas mesmo assim eu falei, eu faço questão de ir. Até porque eu tive muita empatia e eu priorizo muito quando realmente eu acredito que as pessoas estão fazendo um trabalho correto. Eu vejo que você faz um trabalho correto, você Valeu. está correndo atrás e muitas pessoas têm muito medo, muitas pessoas ficam receosas e muitos Uhum, até desistem por conta disso. E você está aqui brigando junto com as limitações que todos nós temos uhum, para evoluir a cada dia. E eu claro. percebi isso, cara, nos primeiros contatos que a gente teve. E isso me encantou e me fez realmente, acho que foi o que você falou, aquela empatia me fez olhar e falar, cara, esse daí tem história realmente parecida e me gerou uma identificação e eu falei, cara, com certeza a gente vai lá, com certeza. Como se fala de São Paulo, é nós. É nóis, é isso aí. Eu só fiz isso dentro de São Paulo porque, vamos começar, você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, mas eu saí pra morar em São Paulo muito cedo também, 14 anos. Mas sou nascido no Rio de Janeiro e criado em Honório Gurgel, no famoso no bairro da Anitta. Nossa, velho, olha aí que legal, que bacana. Que legal. Peraí, então você sai do Rio e vai pra São Paulo. Isso, eu saio do Rio. Tem uma história por aí, né? Porque Uhum, eu comecei no esporte com 9 anos uhum, de idade. E nesses 5 anos aí, durante esse processo, antes de eu partir para São Paulo, eu fui treinando, me aprimorando. Comecei no Fluminense, no caso. Fui treinando, me aprimorando. Depois fui Botafogo. E do Botafogo a gente tem uma competição que se chama Taça Paraná. Não no uhum, Botafogo, mas é uma taça que acontece lá em Curitiba, no Paraná. Que ela é, se eu não me engano, a principal Copa, a principal taça do Brasil uhum. atualmente para base no voleibol. Entendi. E essa Copa é onde tem os melhores times de cada estado. Você pega do Rio de Janeiro, no caso, a gente viajava horas, São Paulo e afins. E aí foi lá, joguei bem, por sinal. O pessoal do SESI me viu. Eles falaram, cara, esse garoto tem potencial. E eles me convidaram para fazer parte da equipe de base do SESI São Paulo. Que legal, E aí cara. foi aonde a gente teve que escolher, com 14 anos, deixar minha mãe, meu pai Ir pra São e ir Paulo. pra São Paulo. Que lugar Exatamente. ali? Eu fui Ah, na minha primeira experiência foi pra Santo André. Na ah, tá, na unidade de Igreja Santo ABC. André, isso, no ABC. Eu morei, se eu não me engano, por 2 a 3 anos no Uhum, ABC e depois eu fui pra Leopoldina, que é onde os mais velhos ficam. uhum. E aí, cara, foi uma experiência muito diferente, entendeu? Ali foi minha primeira experiência em morar fora, assim, de verdade, né? Imagina.
Foi difícil no começo, cara. Eu cheguei a ficar muito mal, cheguei a chegar num estágio inicial de depressão. Foi muito difícil pra mim, realmente. Não fui muito bem aceito, sendo carioca. É complicado, a gente sabe como que funciona, né? A gente tem um jeito diferente, principalmente vindo de uma região mais humilde, assim. A gente tem o nosso jeito diferente do Rio de Janeiro, então às vezes não era muito aceito, mas contrapartida tinham muitas pessoas muito de boa índole que me Uhum. abraçaram muito, muito, muito mesmo. Eu sou muito grato a isso. Graças a Deus eu tenho muitas experiências positivas também. Mas essas negativas a gente sabe que às vezes pesam muito mais, né? E era o meu caso, no meu primeiro ano especialmente. Aí eu tive essa dificuldade muito grande, mas acredito que foi muito necessária para minha evolução. Porque eu aprendi que o mundo não era minha mãe e meu pai. Que eles só me protegiam, né? Ah, O mundo nem sempre é tão bate. justo assim, tão legal com você. E foi Exato. quando eu comecei a valorizar meus pais. Com a idade de 14, 15 Bacana, anos, a cara. gente tem a gente repudia os pais, eles estão falando besteira, eles não estão no meu ciclo, não sabem minhas gírias. E a gente tem esse lado de, tipo, excluí-los, de muitas das vezes a gente sermos brutos com eles por conta de acharmos que somos superiores. Uhum. Mas eu também tive isso, né, Uhum. nessa minha adolescência, padrão de um adolescente. Mas quando eu cheguei em São Paulo e vi que o mundo não era tão assim, meus pais estavam certos na maioria das vezes, eu olhei e falei, cara, minha família. É. E aí, Daniel, tem uma coisa, cara, muito interessante que a gente começa a entender quando você sai. Cara, eu vou fazer uma analogia assim bem básica, assim, mas bem interessante. É a história da caverna, né? sim, De Aristóteles. Você não, saiu dali, o mundo ilumina pra é você. Só verdade. que o problema é que a gente é tão acostumado com essa proteção que a gente tem do lado, que quando começa a bater ali. Esse dia teve um menino aqui que ele falou uma coisa que eu. Cara, eu fiquei pensando assim, cara. Ele falou assim: ó, quando eu cheguei aqui, eu entendi o que significava o ditado: o filho chora e a mãe não vê. Verdade, cara. E é Você real, é entende? real, É essa aí, velho. Você saiu fora, é real. descobriu o mundo, viu como é que é. Cara, não tem onde você voltar por enquanto. Não, verdade. Não tem muito. Entendeu? E a É, gente começa a dar muito valor à família, pô, aos amigos próximos e aos pais quando a gente tá longe deles. verdade. É um clichê muito grande que eu vou falar, mas você só dá valor quando você É. perde. Mas eu acredito que é verdade. Poucas pessoas. Acredito também que faz parte do processo. Eu sou apto a dizer que é o meu ponto de vista, obviamente. Uhum. Você precisa também do desconforto, do sofrimento, entendeu? Ele é necessário, ao meu ver, entendeu? Eu até usei uma analogia ontem com os amigos que eu estava conversando, que foi em relação a, por exemplo, qual é a sua comida preferida? Você pode falar pra mim, qual é a sua comida preferida? Só arroz e feijão, velho. Cara, arroz e feijão. Se você comer isso, você só pode comer isso todos os dias, durante todas as suas refeições. Provavelmente uma hora você enjoa. Claro. Entende? Então, até as coisas que, ao nosso ver, são as melhores, Prazerosas. prazerosas, elas não se tornam tão boas quando a gente não sabe dosar. Entendeu? A gente precisa ter a ausência, a gente precisa ter essa ausência do prazer pra gente valorizar quando tiver o prazer. Entende? Eu acredito muito nisso. Então eu vejo esse sofrimento, essas etapas da vida, até meu primeiro ano aqui, inclusive um pouco desse segundo ano, ele tá sendo esse sofrimento, digamos assim, por essa nova adaptação. Uhum. A gente sabe como que é. E dentro disso, eu tento reforçar esse meu pensamento, esse meu princípio, para não sofrer tanto, entendeu? Ou sofrer de forma mais tranquila, branda, para falar, cara, é necessário, entendeu? E ponto final. Ó, vou te falar uma coisa assim que eu. é, Bom, a gente tem uma diferença grande de idade, Sim. certo? Dá quase dobrar o negócio aí. Eu fiquei sabendo que você tem um filho da minha idade, hein? Você entendeu? Então, assim, cara, é literalmente isso aí. Entendeu? É literalmente isso aí. A gente, meu, a vida. Tipo, a barba não fica branca, não é à toa. O cabelo branco não Verdade, fica à toa. Você verdade. ganha experiência, você Experiência, com certeza. fica mais maduro. Você erra lá Com atrás, certeza. aí você começa a olhar, putz. Então, é assim, o que eu olho sempre as pessoas. Eu tenho, por exemplo, aqui o cara que tá aqui na técnica pra mim, também Sim, veio pra cá recentemente. legal. Mas ele já veio com a mentalidade que eu tô tendo agora. Ou há 5 anos atrás, com 40 anos. Legal, Você legal. entende? Já veio pra cá entendendo isso. Mas quando eu vim, eu não tive essa mentalidade. Sim, E aí a gente senta ali, Gui, chega aqui, ó, aconteceu isso, isso, isso. E ele já entendeu o negócio já. Eu tive que pastar, vamos usar esse termo, sim, entendeu? Bastante pra mim entender que, ó, vai direto ali. verdade. Mas nasce mais forte também. Sim, É. sim, é assim. Só que assim, não precisaria.
Depende. Alguém precisa Não, mas começar, né? com Foi certeza. você. Com certeza. Entendeu? Né? Eu falo Chegou porque em mim. comigo também foi assim. Minha irmã, ela entrou no vôlei depois de mim. Ela tem Uhum. 3 anos de diferença, ela é mais nova. E eu basicamente fui a pessoa que abri, digamos assim, os dias. E não sabia de nada. E ela foi depois, entendeu? E durante muito tempo eu ficava, putz, cara, pra ela foi mais fácil, digamos assim. Mas Uhum. hoje em dia eu falo, cara, eu fico feliz porque eu amadureci muito abrindo as fronteiras. E eu agradeço porque eu fico muito feliz. E depois que eu abri um pouco das fronteiras, a minha própria irmã falava, cara, não quero, eu quero fazer meu caminho. E eu falava, você tá certo. É isso aí. Você tá certo. Você vai ter benefícios naturais, porque eu Uhum. vou te ajudar, entendeu? Mas você vai andar. Eu só vou te falar, ó, cuidado com esse pé e anda com o outro, entendeu? Mas você vai trilhar seu caminho, porque a vida é assim, né? Não adianta. Os nossos pais podem até abrir a clareira, Com certeza. mas você que vai Você que vai escolher no qual trilhar. lugar que você vai achar o seu caminhozinho ali, entende? É Com sempre assim, certeza. cara. É sempre, sempre assim. Ô, Daniel, então, essa decisão de ir pra São Paulo aos 14 anos, você ficou lá até que idade ali? Eu fiquei em São Paulo até basicamente meus 22 anos. É, eu Você não perdeu o fiquei. sotaque aí como? Não vou deixar perder meu sotaque assim fácil, não. Por incrível que pareça, eu chego no Rio, É eu o acho que quê? eu tô no meio termo, que eu chego no Rio, pessoal, pô, você não fala que nem carioca. E eu vou pra São Sério? Paulo, você não fala que nem paulista. Então eu fico meio que. Tá perdido. É Mas- porque eu tô vendo você, inclusive tem um outro carioca também que veio aqui, o Daniel. Um abraço, Daniel. E também Daniel, Sim, também legal. carioca. E assim, até eu falei, cara, você tem que parar de falar assim, boy, brincando e tal. Tem um pão já aqui e tal. Ok. Não, mas é só um adendo no seu acento, ou no seu sotaque. É, cara, que bacana. E assim, beleza, você também é de. Não vou falar comunidade, mas hoje parece que é politicamente correto falar comunidade, né? Eu tô na beira ali. A gente ficou. Certo, Eu morei na porta, digamos assim. certo. E como que você ingressou nesse mundo? Porque, tipo, cara, sendo sincero, não tem muitas oportunidades. Não Cara, funciona muito, eu chamo de destino. certo? Aí vai de quem acha, pra mim é destino e a minha situação foi muito gostosa, eu tenho muito prazer de contá-la porque foi muito inusitada de uma forma muito improvável. Minha mãe, ela trabalha até hoje no CRM, e o CRM é o CREMERG, no caso, no Rio de Uhum, Janeiro, Conselho Regional de Medicina. uhum, E ela tinha unidade, a unidade que ela trabalhava em Botafogo. uhum. E aí tinha um aniversário de uma moça do trabalho dela que eu gostava muito, isso eu com 8 para 9 anos de idade. Que eu gostava Caramba. muito. E eu queria muito ir nesse aniversário, isso porque não pode, né, diretamente, ficar levando constantemente assim. Mas como era uma data especial e tudo mais, e aí teria uma festinha, a gente Uhum, compraria uns presentes e tal. Fui eu com a minha mãe. Eu morando em Honório Gurgel, a distância mais ou menos, 1h30, 2 horas de certo. condução pública, que era o caso. Então fui Uhum. eu, empolgado, empolgado. E esquecemos do embrulho de presente. Isso porque a gente já tava tentando lembrar a semana toda. Esquecemos o embrulho. E aí, cara, coincidentemente, a gente falou, putz, minha mãe lembrou, falou, tem uma lojinha aqui que vende. Vamos lá. Cara, a gente foi. O dono dessa loja, era um dos olheiros que trabalhava no Fluminense. Um dos olheiros. Esse cara me olhou, os braços que iam no chão, um Você tem o quê? magrinho. Você tem Tenho 94, Puta 95, merda. depende do dia. Depende de tênis. Depende do dia. Depende pra quem me pergunta também. Vou me contratar, eu tenho 97, tá? Mas enfim, cara, magrinho, com uma envergadura, um braço, minha mão, até, cara, enorme. O cara olhou pra mim e falou, cara, o que você faz? Você joga alguma coisa? Eu não faço nada. Aí ele meio perguntando pra mim, o time do criança, né? E ele, pô, você já jogou vôlei? E eu olhei pra minha mãe assim e falei, mãe, já joguei vôlei? Putz, Aí ela, filho, eu já joguei quando era criança, você já jogou. Aí eu, mãe, vôlei é aquele esporte que quica na bola no chão? putz. Aí eu, gente, depois eu entendi, depois de um Uhum. tempo, que o objetivo do vôlei é não deixar a bola quicar no chão. Mas até lá. Era aquela. Mas foi nessa loucurada, e o cara chegou pra mim e falou: poxa, você nunca jogou, você aceitaria fazer parte da equipe do Fluminense? Você não vai precisar fazer peneira, nada. Eu quero você lá, porque eu acredito que você tem potencial. Só de olhar Só de você. olhar, os caras têm um olho absurdo. Esse cara em especial tinha um olho absurdo. E aí ele falou, poxa, vamos comigo. É isso aí. Cara, com muito medo, 9 anos de idade. Minha mãe trabalhava, meu pai sendo autônomo, então Uhum. nenhum dos dois poderia largar o trabalho para me levar, morando 1h30 de distância.
Minha mãe corajosa, cara, foi muito corajosa. Ela sentou com meu pai no dia seguinte, conversaram. E aí meu pai com um pouco de receio, sendo pai, querendo proteger também. Mas eles chegaram num acordo que eles iriam deixar eu ir com 9 anos de idade sozinho. Caraca. E aí foi isso. E aí, cara, minha mãe falou, filho, vou comprar um telefonezinho na época, um telefonezinho Putz. básico, só pra Aham. ligação. Nokiazinho lá, Nokiazinho, era básico. um O Nokia joguinho mesmo. da O joguinho cobrinha. da cobrinha, perfeito. Levava pro colégio, ficava jogando depois. Era exatamente isso. E foi isso, eles me deram os telefonezinhos. Cara, era dos primeiro dia, primeira semana, não me recordo exatamente. Eles me Uhum. levaram pra ver como era, pra conversar também com o técnico e tudo mais. E aí perceberam que era uma oportunidade muito grande. Minha mãe ficou muito feliz, meu pai nem se fala. Eles com muito medo de pais, né, Claro. sendo pais, com muito medo, mas eles falaram, filho, foi aquele que falou, você tem que aprender a viver, eu tenho muito medo, mas eu quero que você viva. Entendeu? Minha mãe me ligava a cada 5, 10 minutos. E se eu não ligasse. Imagina. E eu, como sempre gostei muito de jogar, quando eu chegava no clube, por sinal, eu sempre saía de casa pra chegar lá umas 2, 3 horas antes, pra ficar jogando. Ah, é. E aí minha mãe ficava maluca, que eu sumia em 2, 3 horas antes do horário, eu sumia porque eu chegava e já queria jogar, não ligava pra ela nem nada, meu Deus, coitada. Mas enfim, foi assim que eu comecei Putz, na cara, que carreira de voleibol. bacana, uma coisa assim, né? Ó, você falou destino, mas sei lá, né, meu? Parece que as coisas estavam já escritas, né? É, Assim, claro, esse é o destino, mas parece que é o seu caminho. Você tá só eu acredito nisso, trilhando, entendeu? acredito, Ele. acredito. E aí, assim, o que é mais legal é chegar onde você chegou agora. É, Entendeu? é. Poxa, Daniel, venhamos e convenhamos, né? Quantos. Putz, eu vou ser bem chato agora, ser apelão, como se diz lá. Quantos negrinhos de uma comunidade têm uma oportunidade de chegar, É. tipo, jogar aqui em Paris, na França, Nossa. só contar. Não, é muito louco o que eu penso, principalmente porque, infelizmente, é, nem todos têm uma oportunidade parecida, infelizmente. E o esporte, felizmente, é um dos que mais abre porta para as divergências. Entendeu? Porque não tem muito o que fazer, você mostra na bola, digamos assim, que eu falo. Entendeu? Quando o cara é bom, o cara é bom. Não adianta. Você vai priorizar durante um tempo, só que a diferença é muito nítida e muito clara, porque o Uhum, esporte você é muito visível, o sim. público tá vendo, então você tem uma pressão muito grande externa. Então você não tem como só colocar o seu preferido, só colocar o menininho que veio do berço de ouro, que seja, não desmerecendo, mas Uhum. chega uma hora que você vai ter que colocar o menino ali, Ó, porque ele é aquele melhor. ali. É isso aí, entendeu? E eu gosto muito do esporte porque, querendo ou não, ele é muito assim, entendeu? Todo lugar você tem as vantagens e desvantagens, tem uns que começam antes, outros começam depois, entendeu? Isso seria uma desvantagem, mas quando os dois estão ali, cara, prevalece quem tá melhor, É entendeu? que o talento, ele não escolhe É, cor, é, raça, posição. Você tem, cara, e é isso aí. acabou. É óbvio que depois ele é acompanhado com várias Com coisas, certeza, mas com não certeza. tem. Você pode. Eu falo pra você porque, tipo, teve uma época assim, bem novinho, moleque lá no Brasil. Naquela época o futebol era muito discriminado ainda. Sim. Por exemplo, meu pai não queria que a gente fosse jogar futebol. E a gente não era bom, mas a gente podia, Podia sabe, progredir, tentar sim, chegar com em algum certeza, lugar. com Meu irmão certeza. joga bem até hoje, assim, sabe? Sim, Tem uma noção bem boa de legal. futebol. E eu fui uma vez treinar, fui fazer um peneirão lá na Ponte Preta, em Legal. Sim. Campinas. Putz, eu falo pra você, sei lá, 96. Alguns anos atrás, é isso aí, melhor, melhor. Não vamos entregar assim de bobeira, né? E fui fazer. Eu lembro que tinha os filhos dos sócios que estavam ali. Tá. E eles eram exatamente diferentes de mim, que eu Uhum. corria por muito. É. E eles tinham, o pai tinha condição de pagar. Meu pai não tinha condição de pagar, meu pai nem sabia que eu tava indo lá. E eu via que, tipo, ó, tem um favorecimento ali. Mas tinha os caras que também eram pobres, igual a gente, mas eles eram muito melhores do que eu. É. E aí, falou, ó, esse aqui não Não tem tem como a como. gente deixar o filho do, Exatamente, do, exatamente. do financiador, do cara que tem grana, no banco, ou deixa esse cara no banco e aquele ali, entendeu? Aí não dava Não, mais. com Quando o certeza. talento, ele é... Cara, aí não dá. Com Não certeza, importa. com certeza. Não Não, importa tem nada. um limite. O esporte tem o lado genético, eu sempre trago, eu sempre faço questão de trazer para os meus seguidores, para o meu público como um todo, que o esporte ele tem o lado da genética, digamos assim, Uhum. que, cara, uma genética
que vai se favorecer em tal esporte, Uhum. ele vai sair com alguns steps na frente, entendeu? Ele vai sair um pouco na frente. E essa é a real, entendeu? Igual eu me considero com um biotipo acima da média, tem caras com biotipos muito melhores que o meu, entendeu? E eles são melhores e faz parte, eu tenho que fazer alguma coisa para me destacar, entendeu? Mas, querendo ou não, tem esse lado, entendeu? O Bernardinho até traz no livro dele, que ele fala que Eu é... tenho aqui, Você cara. tem? Que Tenho aqui, legal, tá que no legal, quarto. que Ah, legal. velho, O livro é Bernardinho. muito bom, é Tem muito um bom. podcast dele com o Joel J, não sei se você Sim, conhece. sim, sim, sim. Não, Maravilhoso, cara. o O cara é uma cara é fera. referência de Não liderança. vou nem entrar em Não, vôlei, não. né? É. Nem vou entrar em vôlei, Não é porque aí sobre fica. vôlei. Vou falar só sobre a É, pessoa Bernardinho, já é não, com incrível. certeza, com Nem vou falar de certeza. vôlei. E ele trouxe uma analogia, digamos assim, relacionada a isso muito, que ele fala do diamante, né? Que ele traz o diamante, que é muito mais fácil. Se esse diamante não quer ser lapidado, vai ser muito mais difícil que você fazer um cara que é uma pedra comum ser Fazer ele lapidado. brilhar. Entendeu? Se fazer ela brilhar, exatamente. Então, essa referência, essa analogia, digamos assim, ela também vale para o esporte. Entendeu? Se dois caras se esforçarem da mesma proporção, o que vai prevalecer na sua maioria vai ser a genética, entendeu? Se o Uhum, cara treinar a mesma quantidade, de forma mais inteligente, digamos se fosse o mesmo cara com corpos diferentes. uhum, Então, a gente até brinca, a gente fala 50% do esporte é o seu corpo, digamos assim. O seu certo. corpo junto com a sua parte motora, a sua genética. Os outros 50% eles são a parte mental e psicológica. A gente parte do princípio que se eu tirar minha mente daqui e colocar no seu corpo, eu já vou conseguir jogar muito melhor do que você com sua mente no seu Entendi. corpo, entendeu? Então, se eu pegar minha mente e colocar num corpo de um biotipo muito melhor, eu vou fazer aquele corpo jogar, entendeu? Porque ele tá aqui. Mas não é tudo, porque senão o técnico seria o melhor atleta do mundo. Exatamente. Ele estaria assim, e, acima de e a idade todos. não deixa, entendeu? Muito boa essa analogia, A cara. idade não Muito deixa. legal. É, porque você pode ter um baita de um físico, se sua mente é pequena, ou seu, né, o que Sim, você tem sim, sim. dentro dela é pequeno, você não vai conseguir fazer o que um cara com um físico menor, com a mente enorme, vai conseguir fazer. E de antemão, eu gosto de falar sempre que o mais difícil não é o biotipo. O mais difícil é você criar um mindset para você treinar e se esforçar com uma disciplina. Entendi. Esse é o mais difícil, entendeu? Porque eu já vi muitos atletas com potenciais absurdos ficando para trás, físicos mesmo, Uhum. potenciais absurdos ficando para trás por não conseguir fazer andar, não conseguia treinar no gás, não conseguia se esforçar, não conseguia se alimentar direito, não descansava o necessário. E porque o esporte é isso, cara, você escolhe esse estilo de vida e você tem que arcar com isso, não é só sobre treinar. Entendeu? Você tem o treino, que é muito importante, você tem sua alimentação, que é muito importante, você tem o seu sono, que é muito importante, você tem o seu social, que precisa ser equilibrado e também é muito importante. Então, tudo isso faz com que você se torne um jogador acima da média. A Entendeu? engrenagem, né, cara? E quando você chega no alto rendimento, são porcentagens de 0,1, 2, 3. Você pegar sei lá, os melhores jogadores da liga e o mediano, a porcentagem de aproveitamento deles é uma diferença de 5 a 7%. Entendeu? É Caramba. pouco, às vezes menos, dependendo do Aham. jogador, tem 1% de diferença de um jogador para outro. Caramba. E às vezes o salário do cara que é 1% a mais é muito maior porque é ele que faz esse 1% a mais. Entendeu? E esse 1% a mais tá no seu extra quadra, digamos assim. Entendi. Entendeu? Tá na sua dedicação de descansar, na sua alimentação, na sua musculação, entendeu? E isso tudo na sua inteligência, no seu mindset, na forma que você enxerga o esporte, entendeu? Porque quando você aprende a pensar por si mesmo, você consegue evoluir mais gastando menos seu corpo. Entendeu? É um dos fatores, é uma das coisas que eu trago também muito pro pessoal, é isso. Cara, tenta pensar sobre o voleibol, entendeu? Então, por mais que tenha esse lado, por isso que eu trouxe esse adendo, por mais que tenha o lado do físico, tem esse lado que também é muito importante, que é o lado A da mentalidade. mentalidade, do mindset como um todo do cara, entendeu? Isso daí vai fazer você... Não adianta você ter um diamante não quer ser lapidado, cara. Não adianta. Cara, você falando assim, eu tô viajando lá no Brasil, 1900 e tralalá. De verdade mesmo, eu Legal, conheci uns legal. caras que eu treinei futebol também, porque futebol Sim, a gente treina na rua, né? sim, sim. E eu lembro que tinha um cara que ele era muito bom. Ele não era bom, Sim. ele era É muito muito bom. bom. Sabe, esses caras tipo Acredito, cara. Ronaldinho, Messi, Acredito. é claro, né, dentro Da da região, sim, proporção. sim. Esse cara era tão bom, cara, o futebol dele era tão legal assim que tipo não dava graça de jogar bola com ele. Te juro. Você não Eu sei, sabia o que ele ia eu fazer. acredito. Só que então, tá aí exatamente o que você falou. A cabeça dele não era legal. É, sempre tem, cara. Sempre E tem. tipo, não foi pra lugar nenhum. Sempre tem. Sempre tem. Ó, ele passou o Guarani, Ponte Preta, todos
Dali, ele foi pro Corinthians, Uhum. mas a cabeça dele não funcionava. É muito louco Entendeu? isso, cara. Assim, quando eu falo não funcionava, junto com Sim, o sim. talento que ele tinha, com o dom que ele tinha. Você entendeu? E, tipo, ele era, fora de série, assim, Tem era muito. muito, assim, tipo, dos técnicos, ó, esse moleque, mesmo que ele não queira fazer nada, só se ele jogar, E tá já bom. vai ser acima da média. Já tá bom já. Uhum. E não foi. Hoje trabalha numa loja qualquer lá em São Paulo. Isso acontece muito. Imagina, você tá nesse meio, você deve Muito, ver, nossa. né, vivendo a coisa. Um cálculo que eu fiz aqui, muito rápido, cara. Pegar, assim, mais ou menos, cara. Minha geração, assim, no Rio de Janeiro, digamos, da minha, sei lá, a gente divide a geração de 2 em 2 anos. Na minha geração, eu acredito que eu e mais 3, 4 jogam alto rendimento de todo o Rio de Janeiro. Caramba. Agora me Até fala uma hoje. coisa. Só uma pergunta. Você era o melhor? Boa pergunta, cara. Não sei. Mas Mas você tinha eu uns era caras acima melhores que da você. média. Ah, Eu era acima da média depois de um tempo assim, cara. passou. Eu sempre treinei muito a mais. Muito Fala a uma mais. coisa, você já sabia o que você queria desde pequeno? Ou não? A coisa foi acontecendo? Ou não? Você, eu Então, vou me é uma tornar. pergunta que eu me faço às vezes porque foi muito cedo. Entendeu? Mas eu sempre gostei muito. Muito, desde quando eu me recordo. Com 9 anos você tem colapso de memória. Você lembra de muitas coisas, mas você não lembra de muitas coisas também. Sim, Entendeu? Você lembra a cada uma semana, você lembra de um flash. lembra uma Entendeu? coisa Quanto ali. mais tempo passa, você vai lembrando de flash. Uhum. E pra mim não foi diferente, entendeu? Desde quando eu entrei, eu lembro que meu primeiro dia foi difícil, mas eu dou graças a Deus que eu não tinha a consciência de quão difícil foi, entendeu? Porque eu era muito diferente. Eu tava no Fluminense, o Uhum. Fluminense em Laranjeiras. Cara, Uhum. Laranjeira é um bairro nobre. Eu não tinha nem tênis direito. Eu usei um tênis, o tênis que tinha lá, meus pais me deram e a gente pegou e foi pra ele todo furado, tudo. Não tinha tênis, a roupa era toda esculachada. Cara, eu cheguei, era risada aqui no meu lado, era risada no outro lado, era fulano, meu Deus do céu, todo mundo correndo quando era pra bater bola comigo. Era louco, só que Caraca, como eu não tinha uma consciência tão grande disso, não te eu, afetava é, tanto. eu tava feliz, eu tava tranquilo, eu tava Tô vivendo. aqui. Então eu tava, cara, eu tô muito longe. Então, tipo, pra mim era. Tipo, mano, Tô no céu, eu velho. Se jogava você bola com quiser. meus amigos no meio da calçada. E agora eu tô jogando num ginásio de madeira, o melhor ginásio que tem. Putz. Tipo, limpo, com todo mundo uniformizado. Cara, tô num time. Tipo, pra mim, eu tava só aqui, ó. Tô surfando no melhor que existe. Então, mas quando eu volto atrás, assim, eu falo, cara, tipo, mas em qualquer ramo vai ser assim, cara. Tudo que você começar, as pessoas vão julgar e vão criticar, vão fazer, até quando você chega, e aí elas começam ou a reaparecer, ou simplesmente ficam distantes, porque elas não querem elas não podem mais fazer parte da sua vida. Infelizmente faz parte disso. Mas isso aconteceu comigo, acontece com muitos também, né? Infelizmente. Ô, Daniel, da onde vem essa maturidade aí, velho? Você tem 24 anos, você, pô, tá trocando ideia Eu aqui, não velho. Já faço. vivi um pouquinho eu já, entende? Justo. Eu tive que tomar umas pancadas pra mim Não, chegar sim, numa certa sim. maturidade. Cara, Não que é uma regra, mas. acredito que eu tomei porradas muito cedo, entendeu? Eu aprendi muito com meus pais. Eu sempre gostei muito de ouvi-los. Eles me ajudaram muito, me trouxeram muita base de vida. Muito, muito mesmo. Eu agradeço muito a eles. Porque sem eles eu não estaria aqui, Ah, sinceramente. Eu não sei, entendeu? Eu acredito, pra mim, eu sou uma legal, pessoa não. normal, Não, obviamente. mas tá. Sou meio estranho, porque eu gosto de velhos, entendeu? Eu adoro conversar com as Essa pessoas tá muito aí, ó. velhas, entendeu? Entendeu? Você Sou meio quer, suspeito. você quer sempre receber aquilo que eles têm Eu pra passar. Então, gosto muito, porque eu sei que eles têm a agregar. E eles não. Quando você chega numa idade, você não tem tantos viés. Entendeu? Você tá tranquilo, você vai passar o que é de verdade seu. Entendeu? cara, eu não quero, né, me autoproclamar Sim, velho, sim. nem experiente, Não, velho, muito não, menos que isso. sábio, entende? Que Mas isso. assim, eu entendo, literalmente você tá falando que hoje eu tô nessa coisa, assim, sabe? Legal. Eu não tenho viés com nada. Isso é Nada tá bom, cara. certo, nada é. Ah, isso é o correto. Não, Não, não. cara. Entende? Mente aberta, cara. Mas ó, vou falar uma coisa pra você. Confesso aqui, eu Uhum, demorei pra chegar nisso aí. com certeza. Porque assim, um pouco do que eu conhecia, eu pegava aquilo como as minhas verdades. Sim, Entende? Até uma vez um amigo meu falou assim, cara, você colocou uma coisa na sua cabeça, é aquilo. sim. E aí um dia eu ouvi uma analogia assim bem interessante. Poxa, eu tenho que ser sempre um copo vazio. Entende? Sim, sim, sim. Copo Porque vazio, velho. exagero, né? Entende? O copo vazio vai ser sempre encher. É. Sempre, sempre, sempre. Por exemplo, tô sentado hoje aqui.
Cara, que bacana ouvir essa história, sabe? Que bacana ouvir isso, essa coisa, é muito legal. E vou aprendendo aqui, ó. Eu tenho 44, poderia, sei lá, alguns anos eu falar assim, esse moleque não vai poder me ensinar nada. É, Mas não, sabe? Você vai começando a crescer, a entender. Muito se dá, não que se eu estivesse no Brasil não aconteceria, tá sim, bom? sim, sim. Mas muito se dá o fato de eu ter vindo pra Com cá, certeza. abre um pouco a sua mente. No meu caso, tem gente que fala, não, poxa, eu conheço gente, putz, hiper, sei lá, vivida, madura no Brasil e com as condições que tem no Uhum. Brasil. Mas no meu caso, isso me abriu muito entendimento, sabe? A minha curiosidade, o meu jeito de querer ser e mudar e melhorar, que eu acho que isso é um importante no ser humano, Com me certeza. ajudou muito. Mas assim, tive que tomar uns tapão bonito. E vocês estão novos, eu falo com o Gui também, que é novo e tal. Pô, vocês estão no caminho bacana, cara. Sim, sim. Entendeu? A gente olha isso e, assim, incentivo muito, assim, legal. Vamos voltar aqui pra você, deixa eu pra lá. E aí, treinando ali, como que surgiu a oportunidade ou o convite pra você vir pra cá, pra França? Na França foi diferente porque quando você chega no adulto, o mercado é muito pequeno. Entendeu? A Liga Hum, do Brasil é uma das ligas mais fortes do mundo também, como a uhum, da França. sim. Então, os técnicos mais espertos, digamos assim, os que têm mais tempo também, eles são ratos, digamos assim, então eles estão procurando em Os olheiros deles estão em todos os lugares. todos os principais clubes. Tem no caso, os agentes também, que eles Uhum, têm um leque de atletas, digamos assim. Você liga pra ele, ele basicamente fala, ó, o que que você quer? Ah, eu quero sei lá, minha posição, o oposto. Tá bom, ó, uhum. tenho esse é nessa faixa, esse é mais novo, esse tem essas qualidades, assado, é um mercado, né? E aí, com isso, o cara vai baixando. E o meu técnico, por sinal, cara, ele sempre me acompanhou. Ele me acompanhava, se dizer, ele há 3 anos que ele estava Uhum. me acompanhando, e Que ele estava querendo legal. me trazer tem 3 anos, que E ele sem falou, você cara, saber. sem eu saber. Ele falou, tem 3 anos que eu quero esse garoto. E sempre mandando mensagem, o agente dele, cara, não deu, ele tem outra opção e tudo mais. E aí, cara, terceiro ano, vai insistindo e foi. Entendeu? Eu consegui te trazer e foi pra esse time que eu tô de origem, o cara, e é assim que funciona o mercado, entendeu? E é Caramba. legal quando a pessoa te quer assim, nesse Uhum. sentido, ela, cara, quer trabalhar com você, ela acredita no seu trabalho, ela enxerga que você tem qualidade, isso dá muita vontade de você trabalhar, entendeu? Dá muito mais vontade. Foi assim que eu vim parar aqui na França. Que bacana. Bom, eu acredito que já foi menos difícil, Eu acredito que né? menos difícil. Do que aquela primeira saída É, que você teve. Foram dificuldades diferentes, É, digamos assim. exatamente. Eu não sei se foi menos difícil, mas. É, cara, foi difícil também, porque aqui foi Vamos chegar difícil lá. também. Vamos chegar nessa Com certeza. dificuldade aí. Bom, aí você vem, e, tipo assim, houve alguma preparação, alguma coisa, tipo, ó, vou jogar. Você joga no São Contan. Joga o seu contato. Teve alguma preparação, alguma coisa? Vou pra França, quero jogar, tenho que aprender língua. Como que foi essa coisa lá no Brasil? Foi louco, porque o cara, ele ligou pro meu agente, ele falou assim, o Daniel fala inglês? Ele falou, eu acho que não. Aí ele encontrou em contato comigo e falou, cara, ele não fala inglês. Aí ele falou, poxa, cara, mas eu só contrato quem fala inglês ou francês, porque eu preciso que o time se comunique. Uhum. Aí vôlei sem comunicação. 6 meses antes da temporada começar. E eu não sabia nem falar como você tá, digamos assim, entendeu? Era no nível. Bonjour, E olhe lá, não, nada, porque alguém te inglês e falou. nada, e olhe lá. Eu não sabia nem onde é a França direito, eu não sabia, era nesse nível. Caraca. E aí eu falei, cara, eu falei pro meu agente, falei, vamos lá. Eu vou sentar a bunda e vou estudar todo dia. Eu Sério? falei, Seis fala pra ele meses? que eu sei um pouco. Que eu vou Intensivão. chegar, fala pra ele que eu vou me virar, eu vou aprender. E aí foi isso. Ele colocou uma cláusula no meu contrato que se eu não falasse inglês, ele poderia quebrar o meu contrato. E Eu te mandar falei, embora. eu vou correr o risco. Eu sou maluco às vezes, tá? Então, não, digamos maluco não, eu gosto de correr riscos, mas eu me esforço para que diminua os riscos de dar errado. E foi isso, eu sentava a bunda e ficava 5 horas estudando todo dia. De atleta de vôlei eu fui para um estudante. Então, minhas No férias inglês ou no todas no francês? inglês, no inglês. Eu vim Entendi. aqui para meu time fala inglês, né? Ele se Aham. comunica em inglês. Entendeu? Então, eu era o inglês necessário, sentei e todo dia estudando. Cara, cheguei lá, já não sabia quase nada, porque uma coisa é você estudar a teoria, outra coisa é você viver a língua. Como você sabe Muda, como né? que é, ou muito. Mas por incrível que pareça, já tava no meu banco de dados algumas coisas. Entendi. Entendeu? E lá eu aprendi muito mais rápido. Eu não parei, Claro. cheguei lá, os caras me perguntaram como foi meu voo, eu não sabia responder. Eu falei assim, yes. É só isso.
Depois, quando eu me recordo houve algum disso, eu problema falo, na aviação? cara, Houve algum... que Yes. louco, né, cara? Que louco. Eu não conseguia falar nada, nada. Os caras me zoam até hoje com isso. Eles falam, cara, Não, muito senhor engraçado. Yes Mas aí. ao mesmo tempo eles falam, cara, você deu gás. Porque eles sabem disso. Eu ia pro treinamento, se eu tivesse aula, eu ia estudando. Eu falava, cara, é esse o único horário que eu tenho, tá bom? Tá bom, eu vou estudar até o último minuto. Eu entrava na quadra com o celular, escutando minha professora e falava pro meu técnico, eu vou aprender e eu preciso estudar. Não falava nada. Na hora que tinha que parar, faltando 1 minuto, porque senão a gente tinha multa e tudo mais, os times fazem isso, parava, professora, é isso aí, depois eu termino, Não entrava dá na agora. quadra e fazendo isso durante 3 meses seguidos. E aí, com 3 meses, eu conseguia sobreviver, digamos assim, na Aham. língua, já conseguia falar as coisas Comunicar. básicas, informação, afins. E aí, desde então, fui mantendo o processo e tudo mais. E é isso aí. Hoje eu tô aqui, a gente se comunica em inglês, né? Aham. No caso, no meu time. E agora eu estou aprendendo mais o francês, pra você ter Então, noção. vamos entrar nisso aí agora. Porque É, assim, você veio, então faz 2 anos que tá por aqui. 2 anos que eu... É, 1 ano e meio, digamos assim. Tá, aí você... E por que fala inglês? Porque todos são... Porque esse time específico tem muito estrangeiro Entendi. na sua maior parte Aham. do tempo. Então eles priorizam isso porque é uma língua meio que universal. Sim, Então, aham. tipo, pô, metade do time é estrangeiro. Então, Ah, se for fazer entendi. todo mundo falar inglês, na sua maioria eles já sabem o inglês, né? Aham. Se for fazer todo mundo falar Falar francês vai francês, demorar, aí vai vai dar demorar muito, problema. E entendeu? a compreensão não é a mesma. E é complicado, porque os caras vão ter mais estresse e tudo mais, até aprender uma língua. Nem todo mundo tem essa garra Facilidade, né? que eu tive de olhar e falar, cara, vou sentar e vou estudar. O cara quer só focar no esporte. E às vezes com razão, entendeu? Porque já Uhum. é muito puxado, é muito cansativo. Mas é por isso o inglês. Mas não todos os times, a maioria falam francês, no Aham. caso. Mas alguns específicos falam inglês. Entendi. Cara, que doido. Louco, né? Não, é uma coisa... Porque assim, ó, eu lembro quando eu cheguei também, Uhum. eu não falo inglês, tá bom? Eu consigo, sei lá... eu não falo fluente, mas eu consigo me virar, Então você fala. certo? Eu sou desse princípio. Eu vou, cara. então, eu vou ainda Você se ali, vou nos comunica lugares, com me o cara, é comunico, isso aí. consigo. Você fala. Aí quando eu cheguei aqui, putz, o francês ele é difícil, você sabe o que eu tô falando, né? É. Não é igual o inglês. Não. Porque não tem nem gerúndio. Ou Vai aí do jeito que só vai. vai, é. E aí eu, cara, conseguia socar algumas palavrinhas em inglês, cara, e eu comecei a forçar nesse inglês ali. E aí você vai ganhando Com coisa, que você tá certeza. usando ele, você precisa daquilo ali. Aí chegou um momento, cara, teve um dia que eu pensei o seguinte, cara, eu sou brasileiro, tô na França e falando Falando inglês? inglês. Não, não Tá pode doido, ser. é? E aí eu esqueci, falei, não, a partir de hoje eu não falo uma palavra em inglês. Não que eu falasse tudo, mas Sim. eu não falo nada em inglês, não pergunto nada em inglês, eu vou perguntar em francês. Cara, bunda na cadeira, como você falou. Legal. Tem um professor Clóvis de Barros, você deve conhecer, Sim, Clóvis. ele Cara, fala, é um absurdo. cara, senta É. aí, você é Sendo- tosquinho, coloca a sua cabeça. Eu coloquei aquilo na minha cabeça, cara, foi rápido pra mim aprender, mas porque bateu e eu tinha que saber, Justo. entendeu? E eu fico imaginando a loucura que é. E agora vocês estão no francês. E agora a gente tá aprendendo. Meu time fala inglês ainda, Aham. mas o time que eu vou pra próxima temporada, eles falam francês. Então. Que louco. Mas tem um brasileiro também, Aham. que é um assistente técnico, então fica um pouco mais Ah, que tranquilo legal. pra eu fazer essa passagem. Eu já compreendo no francês, Aham. principalmente o básico, então eu consigo entender o que eles estão me passando, falar o básico do básico na parte do sistema de jogo, eu consigo Uhum. resolver, então não vai ser um problema na quadra. Mas pra mim também é importante essa troca, essa comunicação. Eu gosto de Claro. conversar, gosto de aprender. Então uma língua a mais é um mundo de conhecimento a mais, entendeu? Essa é a real. Bacana, assim, Daniel, eu olho os meus filhos. A minha filha, com 3 anos, ela era fluente em 2 línguas. Legal. Você entendeu? Aham. Aí eu fico olhando pra eles, olha a oportunidade, olha que bacana. Pô, Agora isso é vai pegar o muito bom, inglês, isso é que muito tem uma bom. facilidade. Aham. Cara, ser fluente em 3 línguas com Isso vai ser 15 lindo. anos, meu, olha que, né? O esporte proporciona isso, cara. Isso é uma coisa muito boa do esporte. Eu imagino. O meu filho, ele treina também aqui, acho que a gente não acabou não falando, mas ele treina também. Aqui tem tipo assim, o bairro tem uma escola Legal. de natação, por exemplo. legal. O bairro, né? Aham. Quase todos têm, Sim, Contando também agora deve ter. tem. E aí o bairro tem uma escola de natação, quase todos os bairros têm essa escola de natação. E nessa escola, você coloca ele para ele poder aprender a nadar. Legal. Sabe? Só pra ele aprender a nadar. Sim, Aí eu sim. coloquei ele lá, ele aprendeu. E aí eles viram e falou assim, ó, o seu filho tem né, da descrição aqui, poxa, ele se desenvolve sai bem. bem. Nós somos um clube e a gente pode pegar ele e treinar ele para as competições internas daqui.
E aí ele começou a treinar. E é tão interessante aqui, você vai ver a diferença, que tipo assim, o clube, ele treina todos os dias natação, 1h10 todos os dias. O clube vai na escola. A classe dele é uma classe especial. Pega ele 11 horas, leva ele na piscina, ele treina durante 1 hora, o famoso recreio, o intervalo, e depois ele volta só a almoçar e volta pra aula de novo. Caramba, que legal. Olha só que bacana, cara. Que isso, outro Olha o nível. esporte, mais uma vez, introduzindo alguma coisa de Que extremamente, isso. né? E aí a gente já vê, imagina, eu sou o pai hiper coruja, né, velho? Eu vou lá, eu sou o único, Sabe tudo. sou brasileiro, certo? Aham, sim. Sou o único que saio gritando assim, vai, Theo! E às vezes eu falo em português, porque tem aquela coisa, você vai perceber, quando você quer xingar, quando você quer falar um palavrão, quando você quer, não vou usar palavrão, mas quando você quer falar algo Expressar, que né, vem da de sua dentro. raiz, Aham. meu amigo, você pode falar 6 línguas, 7 línguas. Não vai. Aqui, o que vai sair Português. é o merda, sabe? Ah, Assim, sim. desculpa o termo. Não vai sair, merda. Não vai verdade, sair verdade. isso aí. Shit, nada. Vai sair aquilo seu. Então eu tô ali com ele gritando e falando, cara, é maravilhoso, assim, Pô, é sabe? muito Você bom, vê essa cara. oportunidade, essa Muito coisa. bom. É muito Isso, bacana, meus assim. pais, nossa, meus pais. Imagino muito, Mas assim. isso Ainda é mais legal. você chegou num, né, um profissionalismo e tal, vive Nossa, até disso. hoje, eles assistem todos os jogos. Imagino, cara, como que é Pô, é maravilhoso o muito retorno bom. pra eles, Pô, né? pra mim também, eu fico muito feliz deles me acompanharem. Poxa, é muito bom, porque você sente um pouco mais presente, né? Porque você fica Oxe. distante, a gente sente falta. Mas quando você sabe que eles estão acompanhando, vocês estão trocando mensagens, vocês estão falando sobre as mesmas coisas, parece que vocês não estão tão distantes, Certo. né? Isso ajuda muito, Exatamente. Tá muito, muito. todo mundo no mesmo nívelzinho. Exatamente. Que louco. Daniel, aí chega aqui na França, uma cultura extremamente diferente, É. né? Como que foi essa? Você chegou sozinho, depois sua mulher veio ou É. já veio os dois vieram Eu juntos? cheguei sozinho, É? até porque a gente não tinha o casamento no papel, então eu vim pra cá sozinho. E ela depois veio, posteriormente, pra ficar 3 meses, né, com visto de 3 meses, turista. E aí nessa temporada que ela veio pra ficar a temporada inteira. Então, mas pra mim, cara, de início foi surpreendente de primeira instância, porque eu Aham. falei, cara, todo mundo tem o básico. Pela primeira vez eu consigo ver que a maior parte das pessoas consegue ter o básico. Que pra mim era muito estranho. No Brasil não existe isso. No Brasil a gente se mata pra ter o básico. Tipo, a gente tem que matar um leão por dia, a gente tem que trabalhar 10 horas. E o francês, como um todo, os caras são muito. Eles são muito, digamos, família também. Então, ao mesmo tempo que eles entendem da importância do trabalho, eles não querem trabalhar na hora que eles não têm que trabalhar. E isso deveria ser o básico, porque a gente morre. Eu acho que, não sei se todo mundo sabe disso, mas a gente Uma morre, hora ninguém avisa, tá? Mas é só pra avisar, uma coisa que a gente não foge é a morte. Ela Então, é certa. sabendo disso, os caras estão aproveitando. O que vai restar, gente? Você chega num leito de UTI, ninguém fala de dinheiro, Lembrança, ninguém né, fala cara? de trabalho, fala da mãe, do pai, dos amigos, de quem deixou de amar, de quem amou muito. É isso que fica. E quando a gente quebra isso, infelizmente no Brasil a gente tem um pouco dessa cultura, a gente puxa um pouco isso do americano, entendeu? De trabalhar, e a gente não vive. Entendeu? Quando eu cheguei aqui foi um susto pra mim. Porque, tipo, eu queria treinar nas férias, queria treinar no, no Natal, queria treinar no Ano Novo, queria fazer, malhar. Calma E aí. pra eles é tipo, cara, isso não é bonito. No Brasil isso é lindo. Aqui não. Entendeu? Aqui, cara, você vai trabalhar? Sim, na hora que você tem que trabalhar. E eles trabalham, na hora que, pelo menos meus amigos de clube e tudo mais, eles trabalham. Mas de compensação, cara, isso aqui é folga. Entendeu? É folga. Entendeu? E é folga. E o grupo é unido, entendeu? A gente sai pra tomar uma cerveja junto, a gente, sei lá, sai para pro parque junto, a gente vai pra casa de alguém, é aniversário a gente Legal, junta. cara. Então, e o francês tem muito mais isso do que no brasileiro como um todo, entendeu? Sério? O time faz as coisas junto, mas não é tanto que nem aqui. Eles valorizam muito esse contato, entendeu? Esse contato social, digamos assim, eles valorizam. E pra mim foi uma surpresa muito positiva, fora a qualidade como um todo, a segurança, principalmente eu moro em Saint-Quentin. Então, tipo, cara, Sossegadíssimo. é outra realidade. Paris a gente fala que é diferente, é um caso à parte, mas quando você foge um pouco de Paris, você vê que, cara, a França é outra coisa. Você cara. entende a Você mentalidade europeia. exatamente. Aqui não tem muito isso. É diferente. Eu chego aqui, pra mim, parece que eu tô em outro país, quase, sinceramente, vindo de Exatamente. Saint-Quentin. É isso mesmo. Entendeu? É totalmente diferente. E aí, pra mim, foi uma surpresa muito grande. Eu achei tudo muito bonito.
muito bonito, muito organizado. Você nunca não vê um lixo no chão, vem de Honório Gurgel do Rio de Janeiro. Quem conhece sabe que Você falar Brasil, a gente já vai entender. Só no Brasil, já não. Quando eu puxo, filho, cara, você já chega ali, você chega de avião, pega Brasil, cara, Rio de Janeiro, infelizmente, os caras não fizeram uma colonização direito, não fizeram um esquema direito ali. E, cara, o pessoal, depois da escravidão, teve que ir pra favela, né, cara? E aí, galera montuada no Rio de Janeiro, você vai pegar Brasil pra minha casa, só tem comunidade, cara. Só tem comunidade. Eu olho e falo, cara, por que os caras só não dividiram um terreno? Entendeu? Pra organizar pras pessoas que já não tinham nada. Precisava pisar, entendeu? Mas esse a gente vem no outro caso, entendeu? Mas... E eu tive esse choque, isso foi quando eu voltei, eu olhei pro Rio de Janeiro e falei, cara, é muito diferente. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, primeiro, a gente é enganado. Isso me dá uma dor no coração, porque a gente é enganado quando eles falam que você tem que trabalhar mais para ganhar mais, que você tem que ganhar mais, que você tem que sempre mais, e tem que ser, cara, é uma escravidão 2.0, digamos assim, entendeu? O cara trabalha, não tem tempo para nada, entendeu? E morre. Entendeu? Cara, a diferença é que você paga pra ele ficar na casa dele ao invés de prendê-lo e bater nele. Entendeu? Desculpa, mas isso é muito triste, cara. E quando você chega aqui, você fala, mano, as pessoas vivem. As pessoas, eles não querem saber. Quando é uma prioridade familiar, os caras levam isso cara, como prioridade máxima. Isso aí. Sabe, Daniel, cara, o que você tá falando agora aqui, eu tô bem prestando atenção no que você tá falando, essa realidade do europeu versus do europeu. Sim. Eu não tô falando do cara imigrante que veio aqui buscar grana, sim, com certeza. que esse ele não vive também aqui. Sim. Você entende? Ele quer se matar e trabalhar. Mas vamos colocar assim, eu posso me considerar assim, sabe, alguém que tem hoje um cidadão francês. Eu procuro estar em cima disso que eles vivem. Não é fácil, porque a gente, né, poxa, por mais que eu esteja aqui há, sei lá, 13 anos, nunca é fácil. Eu não fui na escola aqui, não tive informação, a gente vai crescendo de acordo com... Da manhã. Exatamente, as oportunidades que vão aparecendo, você vai mudando, óbvio. Só que olhando assim, você falar, cara, é muito diferente. É assim, chega a dar dor na gente. Por exemplo, o lado social das coisas. Eu vou repetir, você não tem filhos aqui, eu vou repetir uma coisa que eu já falei no podcast há um tempo atrás aqui. Poxa, o que eu pago para os meus filhos na escola, ele é relativo ao meu salário. Isso é muito louco, né? Eu vivo nesse bairro aqui, aí, tipo assim, todas as pessoas que vivem nesse bairro, eles vão levar o olerite, né? Sim. Na prefeitura, ó, quanto que você ganha? Eu ganho X, então você vai pagar essa porcentagem. Eu ganho X, você vai pagar 2 vezes essa porcentagem. Olha, eu ganho X, então você vai pagar essa porcentagem dividido por 2, porque você tem menos condições. Entendeu? Você vai no hospital, cara, eu não quero maquiar, falar que aqui é o melhor lugar do mundo. Não é isso. Existem os problemas, existe um monte de coisa. Mas quando eu olho para as nossas, posso falar muito próximo disso, das nossas condições, de onde nós saímos, do que nós vivemos, do que nós vemos no Brasil, o preço das coisas. A gente tá falando aqui de equipamento, esses negócios, né? Comparou Europa com os Estados Unidos. E não dá para comparar com o Brasil, porque é um vale do silício o negócio. Você tá entendendo a diferença que tem entre um e outro? Aí que eu fico olhando e falo assim, cara, o nosso sistema, muito dele foi baseado no francês. Não sei se você sabe. Só que o problema é que o nosso, cara, foi totalmente zoado, denegrido, estragado de uma maneira onde, olha, vamos trabalhar mais, mas é pra dar mais pros outros. Entendeu? A gente tava conversando um dia desse aqui, poxa, um parque aqui, ele tá bem limpo, tá bem organizado para todas as pessoas. E as pessoas usam, né, cara? Você tá entendendo? Entendeu? Se lá é tudo limpinho na sua cidade, passa ali um caminhão do lixo, você tem que colocar... separar o que é reciclável, que é o que não vai ser reciclado. Você faz parte desse sistema, você vive, o rolo ele vai levando todo mundo junto. É óbvio que tem os que não tem, tá nem aí e tal, tem. Mas no geral, poxa, o sistema é feito de uma maneira para que o servidor do sistema, ele possa, entre aspas, tá bom, usufruir de alguma coisa. Você fica doente, poxa, você pega a sua multiuel, você vai ali e tal, você vai pagar alguma coisa. Exato. Funciona algumas coisas. Muito, cara. Muito, entende? Muito. Eu olho muito pra isso. E aí, o meu problema com muitos brasileiros aqui é, mas aqui, putz, cara, aqui
putz, isso aqui é bom pra caralho, isso aqui eu falo. Depende da sua prioridade. E, putz, ponto, fechou, Entendeu? acabou. Depende da sua prioridade. Acabou. Entendeu? Essa é a real. Acabou. Depende é porque eu acredito que cada um tem uma filosofia de vida, tem um estilo de vida, e eu não entro no mérito do que é certo ou errado. Eu respeito qualquer um, entendeu? Mas tem um estilo de vida que é o estilo de vida, cara, você construir uma família, entendeu? Ter a sua estabilidade sem precisar loucurada, entendeu? Esse perfil que eu acredito seja o seu, entendeu? Dar uma educação, que educação, pô, aqui você vai ter educação, entendeu? E você ter isso tudo, cara, e você olhar e falar, cara, colocar com o Brasil, cara, no Brasil, se eu não fosse atleta de alto rendimento, se eu não tivesse digamos, um dom para o esporte, eu nunca estudaria numa escola particular. Entendeu? Eu estudei numa escola particular porque eu ganhei bolsa, entendeu? Por isso gente, eu estudei numa escola particular, eu fui para São Paulo no segundo ano, se eu não me engano, no ensino médio, e eu passei por uma escola municipal. Você dava aula lá? Cara, eu juro, pra mim era graças a Deus que eu tive essa oportunidade, porque gente, a diferença é grotesca. E não tem como competir. Não, com todo respeito, não tem como competir. Entendeu? Cara, o ser humano é o intelecto, não adianta, é a forma que ele pensa, é o jeito que ele pensa, não adianta. E quando você priva isso daí é um dos maiores pecados que deveria existir na humanidade, cara. Juro pra você, isso deveria ser o maior, você privar a educação. Não existe isso, cara. E no Brasil é assim pra caraca. Existe. Infelizmente, muitos países são. Mas, cara, no Brasil a diferença é muito nítida. Pra quem tem uma condição de pagar um negócio, cara, eu tava dando na minha última série que eu dava na quinta série. Entendeu? Minha irmã me ligava no 6º ano, eu lembro até hoje. Ela me ligava falando, Dani, me ajuda a fazer essa conta aqui e tal. Eu tava dando a mesma conta que ela 3 vezes, 4 vezes mais fácil do que ela na quinta série. E eu no 3º pra me formar. Eu tava indo pra uma faculdade. Você tem noção disso, cara? Isso é muito grande. Isso é normal no Brasil. É normal. E aí depois me falam que tem competição. Não existe, cara. Entendeu? Não dá pra competir assim. Não tem. Desculpa, gente. Não dá, cara. Não, mas é real. Quem vem de baixo no Brasil, essa é a diferença. Quem vem de baixo no Brasil, cara, rema contra a maré. E o tempo todo. Porque tudo é feito pra te dificultar. Isso não existe, cara. Cara, o certo, na minha opinião, é o mais forte proteger o mais fraco. No Brasil é o contrário. Entendeu? O mais fraco protege o mais forte que fica com a bunda dele escondida. Com todo o respeito do linguajar, mas, cara, isso me deixa triste, ao mesmo tempo indignado, porque é um sistema que muitos não enxergam, que estão dentro do sistema. Eu consigo enxergar, você mas também. Que aproveitam, né, cara? E a gente saiu. Então a gente consegue, quando a gente vê de fora, minha esposa tá vivendo isso também, quando a gente vê de fora, a gente fala, cara, são outros 500 aqui. Entendeu? O que eu tava vivendo era loucurada. O ser humano tem essa qualidade muito grande de adaptação. Entendeu? A gente tem essa qualidade muito grande, por isso que a nossa espécie evoluiu tanto por conta dessa adaptação natural nossa. E esse fator é usado contra a gente nesse sentido, cara. A pessoa se adapta a tanta coisa ruim, entendeu? Porque ela também não sabe o que é outra coisa, que infelizmente ela vive nessa realidade. Cara, ferra, cara, é uma realidade assim doida que ao ponto de o dia que meu irmão veio. Porque assim, a gente fala pra eles. Você sabe o que eu tô falando? Sim. Não, mas aqui assim, assado. A pessoa não tem essa noção. Não tem como. É a história do ovo, né? Você só sai só vai ver que é um ovo quando você sai fora dele. Quando você tá ali dentro, entende? E assim, é doido. Então eu fico imaginando, assim, vocês chegando e, putz, vendo tudo isso. E assim, faz a gente. Uma coisa que eu sempre falo aqui é tipo assim, ó. Putz, o povo é já lá, tá bom? O povo já é tão bom. Porque tem. O povo já é tão legal. Pô, pra caraca. Cara. O povo já é esforçado. Pra caraca. O povo é. Cara, é claro que tem duas vértebras, os dois lados. Sim, aqui também. Né? Igual em todo lugar do mundo. Isso é pessoas. Isso é pessoas. Exatamente. O povo é mais esforçado, o povo vai atrás, o povo quer saber. O que nós não temos? A gente não tem educação. Ah, não, mas são os políticos. Cara, os políticos é filho do meu tio, do meu primo. É a consequência da gente, com todo respeito. Exatamente, é a consequência da gente. E tipo assim, e não é educação escola. Eu tenho uns exemplos aqui, putz, daqui da França, de tipo lugares onde dão tudo e as pessoas são iguais. Entende? Agora, o berço, ele é imprescindível. Com certeza. Você tá entendendo? O berço é a raiz ali. Ah, mas olha, o político não deu estudo. Cara, o político, o Estado, ele vai te dar o intelecto. Sim. Ele vai te dar, sabe, a evolução pra você crescer e tal. Enfim, a quem creia nisso. Sim. Mas agora,
o caráter, a Isso vem do informação, não berço. pego nisso, não pego naquilo, isso não é meu, isso aí é berço, cara. É. A escola não tem que te ensinar que você não pode. Rio de Janeiro, com todo Sim, respeito, sim, sim. que você não pode dar com o seu som, uma caixa de som andando na rua no máximo, dentro do metrô. Eu sei, já estive Sim, por sim, sim, ali, em São Paulo é acontece. igual. É. Colocar o pé. O Estado não tem que ensinar isso, pô. Isso aí é o pai e a mãe. Só que Isso, aí vai vira um, só pra mim, enfermeira, vira uma bola de neve tão grande, porque aí os pais, eles não têm condição, eles têm que trabalhar os dois pra se matar pra conseguir colocar arroz e feijão em casa, e automaticamente, o mais importante, comer do que educar. Comer. Senão, você não cresce nem pra ser, vou educar o filho que não tem comida, ele vai morrer. Então não não tem vai como adiantar. educar, entendeu? Enfim, é uma bola enorme, cara. E a gente chega aqui e a gente vê essa diferença. Como você tá falando, você Sim. enxerga, você fala, pô, por que que lá não é assim, poxa? Cara, eu fico triste, mas, pô, hoje em dia eu tenho muito claro pra mim que não é pelo brasileiro ser preguiçoso. Eu escuto isso também por conta do Rio de Janeiro também, que Uhum. falam, cara, desculpa, A cara. fama, né? Infelizmente falam, né? Mas, enfim, cara, não é. O brasileiro se esforça tão quanto, até mais do que o europeu, com Putz, todo respeito. posso Todo falar res- por mim. Ou, Sei o porque, que que é por isso. isso que os caras amam o brasileiro. Quando você vê um brasileiro que é honesto, que faz o trabalho certinho, cara, qualquer Eu adoro. estrangeiro do mundo conhece o brasileiro pelo trabalho. Entendeu? Porque a gente faz um bom trabalho, então não é o problema. Entendeu? No esporte, os caras contratam brasileiro pra caramba, pra França e pro mundo, porque os brasileiros fazem um bom trabalho. Entendeu? Diferenciado. Essa é a real, entendeu? Entra um pouco de sorte, digamos assim, porque os caras são mais antigos, um país, digamos assim, História. mais antigo. Então eles têm mais estrutura, eles sabem melhor, porque Uhum. eles já passaram por muitas coisas. Aham. Eles valorizam mais, na minha opinião, a família, porque eles já perderam muito, entendeu? Guerras e tal. Guerras, entendeu? O Brasil, pô, é muito bom por esse sentido, né? Mas também, às vezes, foi o que a gente falou, às vezes o sofrimento ele é necessário, não que eu queira uma guerra. Mas o Uhum. brasileiro como um todo, a gente não sofre muito pra precisar se unir, entendeu? Você vai Pela no união, Japão. né, no caso. Você vai no Japão, cara, os caras têm que se unir porque do nada vem um terremoto, do nada vem um maremoto e você precisa resolver o mais rápido possível, unido, todo mundo perde família, todo mundo perde bens, Todos no mesmo e aí tem barco. que começar do zero, todo mundo buraco junto, e torna uma sociedade unida, entendeu? Então, não que seja isso, isso é um dos O fatores que fator, né? influenciam, entendeu? Eu acredito que cara, infelizmente, a maioria das pessoas são muito egoístas. Eu acredito que Uhum. esse é um dos maiores problemas da sociedade atualmente como um todo é o egoísmo. E isso, o egoísmo ele faz você não enxergar o próximo. Entendeu? E é o que acontece atualmente. Enquanto, digamos, não tá batendo na minha bunda, Tô eu tô nem aí. tranquilo, entendeu? Enquanto a água tá em você, eu Não tem fecho os problema. olhos e peço, falo com Deus, falo que tá, minhas mãos estão limpas. Só que não é assim, entendeu? Não é assim que funciona. Entendeu? O mundo não é assim, cara. A gente tem que olhar pro próximo. E é o caso do Brasil, cara, a gente se unir, entendeu? Porque a gente, cara, a gente briga o tempo todo. O tempo todo por necessidade, porque nem todo mundo pode ter. Então eu prefiro matar o próximo e ter, entendeu? Eu prefiro alimentar minha família e matar meu amigo. É assim que funciona, entendeu? Infelizmente. Eu falo porque o esporte é assim. No Uhum. Brasil é muito assim. Entendeu? O esporte, cara, no Brasil, eu falo porque aqui é diferente um pouco. Mas no Brasil, cara, o esporte, você não tem amizade. Por ser um vencer ou perder, e quando você ganha, você é o melhor do mundo, quando você perde, você é É o um pior. lixo, entendeu? Infelizmente, as pessoas tratam o atleta assim. Uhum. Quando acontece isso, entendeu? A gente, por conta disso, a gente não tem tantas amizades, entendeu? É muita rixa, é muita briga, principalmente quando é a mesma posição que você. Aqui, cara, a gente joga. Ano passado eu joguei a final, saiu todo mundo pro um restaurante pra comer e beber junto, conversar, trocar a experiência da temporada. A gente perdeu pro time, só que tava todo mundo conversando como amigo, porque acima do esporte tem a educação, tem o seu companheiro, tem o ser humano. A gente esquece disso. A gente esquece disso no Brasil. Eu falo no Brasil, Uhum. um dos lugares. A Aham. gente esquece que o esporte ele é feito para educar E unir. e unir. Exatamente. Ele é para educar. Ele te traz doutrina, ele te traz disciplina, Disciplina. ele te traz diversos ensinamentos que você vai levar para sua vida e não para acabar com seu companheiro e rir da cara dele e não olhar para a cara dele e se você perder vice-versa. Entendeu? Não é sobre isso o esporte, cara. A gente tá ali na linha de frente, ganhando e perdendo, tentando conquistar, mas não é sobre ganhar e perder, é sobre você dar o seu máximo todo dia, entendeu? Procurar a sua perfeição. É o meu ponto de vista, a perfeição é isso. Você conseguir fazer o seu máximo todo Todos dia, os dias. entendeu? Que é muito difícil, mas você procura essa perfeição, entende? E o esporte é sobre isso. Não é sobre ganhar ou perder. Ganhar e perder é uma consequência. Cara, é assim, muito de acordo com o que você está falando, muito mesmo. Eu vou te dar um pequeno exemplo comigo.
latino brasileiro. Sim, Você vai entender e, tipo assim, vai cair como uma luva agora. Copa do Mundo 2014. verdade. Aquela tristeza. Normal. Eu estava aqui e eu sou brasileiro, cara. Todo mundo sabe que eu sou brasileiro aqui. Todo mundo olha pra mim, a pessoa. Teve gente que já olhou pra mim e falou assim: você é brasileiro. Brasileiro, minha esposa. Você é do Rio de Janeiro. Eu falei, cara, só errou o Ai, lugar, porque sou caraca. dali. E assim, então, tipo assim, na Copa do Mundo de 2014, 2010, eu já estava aqui. Então eu acompanhei, eu participei até na rádio RMC, que você já ouviu Uhum. falar por Sim, aqui. sim. Já participei lá ao vivo na Que rádio, legal. 2010, com o Sério, que francês legal. horrível. 2014 eu também participei. Só que em 2014 acabou o jogo do Brasil. Uhum. Aí então os caras que trabalham comigo, uns amigos me ligaram. Cara, os caras me ligaram pra. Ô, velho, putz, olha só. Ô, velho, putz, foi mal, infelizmente acontece, os franceses, né? Sim, sim. Foi mal, putz, acontece, é a vida, infelizmente é assim, a gente perde, a gente apanha, não precisava ser de tanto, mas É, ninguém me zoou. isso é legal. Eles falavam, gente que me conhecia, sabia que era brasileiro, ô, Cleidson, puxa, pô, que Uhum. ruim, né? Agora eu me coloco no lugar deles. Oh, Eu ia zoar, com Daniel, certeza. naquela época, tá Sim, bom? sim, óbvio. É óbvio. Te evoluiu, né? Sim, exatamente isso. Eu ia zoar, mesmo que fosse uma brincadeira, mas ninguém brincou comigo. O máximo que falava assim, ó, na próxima você ganha. Sim. Mas assim, tava, Porque cara, não eu é sobre sentia isso, né? aquilo me mexeu comigo. Pô, legal. Cara, aquilo mexeu, eu falei, cara, os caras me vieram, tipo, me abraçou, falou, pô, velho, eu sei que vocês gostam muito, é uma religião no Brasil, Sim, sim, futebol, é. pô, vem aqui. E eles, entre aspas, é um rival da gente. Verdade. Você tá entendendo? Futebol. Tá, né? Sempre teve essa coisa de Brasil e a França. Então, assim, cara, é uma coisa de doido, assim. Isso mexeu muito comigo. Essa coisa da mentalidade, isso eu peguei, assim, muito, assim, e me machucou. Sim. Porque eu vi, falei, putz, eu ia zoar. É. Eu ia zoar se fosse ao contrário. Ou ia dar uma. Sou meio sarcástico às vezes. Sério, sério, eu tô sendo, Não, eu entendeu? acredito. Aberto, Todos assim. nós somos. E aí eu ia dessa coisa. Eu não seria como eles foram comigo. Eu acredito. Então, isso lá em 2014 me machucou. Opa, isso aqui não é bom. O que esses caras sofreram em algum momento da vida deles é isso que Uhum. deixa. Sabe, já ouviu a expressão les camarades? Ou os Não, camaradas? não. É uma expressão que, tipo, eles falam sobre a camaradagem, essa coisa de você pensar no outro também. Ah, legal, cara. Você entendeu? Legal, Tem isso legal. aqui em vários livros, algumas Pô, eu eu já vi. gosto muito Você disso. entende que isso Sim, sim. foi me. Eu falei, cara, que bacana esse negócio. O meu Pô, filho, eu vejo, ele, né, o Brasil perdeu agora. Então eu fui com a camisa do Brasil vários dias por causa da Copa, dos Jogos da Copa. Falei, olha só, eu fui perguntar só pra me confirmar aquilo que eu já sabia. Filho, e uhum. aí, como que é? Ah, um falava que, olha, infelizmente, não deu essa vez, vai dar na próxima, não fica triste, vem aqui. Que Olha legal. aí, ó, cara, uma criança de 9 anos, 10 Pô, anos. que E isso. nós ensinamos, ou somos No ensinados a como no Brasil é Brasil? zoar pra caralho. Perdeu, velho, ó, o porco, ó, o flamenguinho, É isso olha. mesmo, é isso mesmo. Entendeu? É essa a realidade. E isso eu sei que eu agreguei pra mim. Não, Então, uma coisa legal. que eu sempre falo aqui, Daniel, é o nosso carisma, a nossa simpatia, nossa vontade de vencer por ser duro, aliado com a mentalidade boa, as coisas boas que esse povo Uhum. tem, a educação, né, do berço e tal ali, cara, é um prato cheio pra você É, querer ser seres humanos melhores. é mesmo. É mesmo. Você tá entendendo? Um prato enorme, É não é mesmo. pouco. É Quando verdade. você tem essa consciência e você passa a mudar, porque, meu, eu não posso negar que eu vim de um lugar onde o cara, ó, tombou um, cara, olha só que coisa louca, tombou um caminhão, o que que acontece no Rio de Janeiro, nessa em São Paulo? Passa o rodo. E o cara pode estar machucado ali, negado, tá nem E, aí, né, às vezes eles derrubam de propósito. entendeu? Lá no Rio Tem essa parada acontece. aí. Acontece, o cara pega carga. É, é, e você falou sobre o pessoal não ser, serem, entre aspas, né, não ser todos franceses. Como Sim. que é o pessoal com o Daniel brasileiro lá? Como, Com o porque Daniel, cara, os brasileiro, caras são bem tranquilos, é? sinceramente. Eu fiquei surpreso. Eu sou também muito tranquilo, então todo mundo me abraça bem. Eu me preocupo muito com a equipe como um todo, então eu Aham. sempre tô me atentando nos detalhes para ver se alguém tá um pouco triste, se alguém tá precisando de uma ajuda, se alguém tá desmotivado, porque durante a temporada a gente trabalha com personalidades diferentes, né? Uhum. Então você meio que tem que aprender a lidar com isso. Eu, como uma função de liderança, eu preciso puxar, entender ali, pô, cara, até alguém sair do barco, eu preciso dar
dar uma abraçada nesse cara, às vezes puxar se for necessário. Então, eu tenho essa função um pouco, Uhum. então eu acredito que a gente consegue também ter digamos, esse afeto por você ter empatia no momento bom, no momento das pessoas estarem num momento difícil, Uhum. e aí elas têm empatia também por isso, entendeu? Tipo, Claro. você olha e fala, cara, putz, esse cara aí me ajudou e não me ferrou, porque eu não trabalho na filosofia Uhum. de matar a pessoa, xingar, enfim, eu sou muito mais de conversar, entendeu? Vamos Entendi. sentar e aí, aconteceu, cara, a gente precisa de você, entendeu? Eu Você é sou aquele assim. cara, você é aquele cara do come on, come here, man. É, isso aí. O Tipo, abraço e cara, a tal. gente precisa de você é uma peça importante, tá acontecendo alguma coisa, cara. Que Ah, não, legal. não, não. Primeiro, antemão, né? Quase sempre tá tranquilo, mas você sabe que não tá. Mas eu só pergunto, falei, eu sei que tá ruim, só quero saber o quê? Vamos conversar? É, vamos sair, vamos conversar, vamos trocar uma Que ideia aí. legal, cara. Vai soltando e aí são várias, tem vários tipos, Uhum. entendeu? No meu ponto de vista, porque eu acredito também que acima do esporte, cara, é o ser humano. Uhum. Entendeu? Pra mim isso é muito claro, acima de tudo, acima de qualquer ofício, vem o ser humano. A gente não Sim. valoriza isso, a gente olha ser humanos que não Perdeu têm tudo. tanto dinheiro, digamos assim, ou tantos Uhum. bens como inferiores, mas na sua maioria é o contrário. Entendeu? Porque muitas das vezes os caras que não têm nada têm muito mais coração, muito mais por terem vindo desse nada do que os que têm muita coisa, É bem entendeu? isso aí. E eu gosto de abraçar muitos moleques, muito, tipo, Que legal. eu gosto e é difícil, né? É. Mas é gratificante porque, cara, acredito que nós somos muito unidos como um todo. Esses 2 anos nossos times foram muito unidos. E o francês tem muito isso, né? Que eu falei, né? De sair junto, de aproveitar junto, aniversário, eles ficam atentos a esses detalhezinhos, Uhum. né? E eu gosto muito disso. Aprendi muito com eles em relação a essas coisas Que também. legal. Nunca fui de sair tanto com o meu time. Foi algo que eu adquiri aqui. Entendeu? Eu saía com uma peça ou outra em específico, mas aqui a gente sai o time Uhum. inteiro, constantemente. Que Tipo, porque, bacana. sei lá, depois do jogo todo mundo vai para um lugar, conversar, trocar ideia, falar do jogo, falar de outras coisas, aproveitar. Depois, pô, vão as esposas, vão os amigos também. E aí depois cada um vai pra sua casa. No dia seguinte, às vezes a gente, vamos, o que a gente fez há 2 semanas atrás, jogar um kart, vamos jogar um laser, digamos assim, que tem Uhum. também o laser aqui. Paintball. É, um paintballzinho, mas com laser. E aí o pessoal, pô, começa a criar esse vínculo, né? Porque é assim que você vai criando Claro. vínculo. E, cara, quando você cria esse vínculo assim num time, entendeu? Cara, o potencial de conquista é muito maior. Eu fico olhando porque assim, ó, isso que você tá falando, você tá criando o social também. É. Né? Você tem ali um trabalho, você é um profissional, você tá jogando e tal, a galera do seu time, mas ao mesmo tempo você tá criando um ciclo, né, social, inclusivo da comunidade. Com certeza. Entendeu? E aí os filhos de alguém conhecem você, que deve, ou enfim, o irmão mais novo, ou, entende? O filho do coach, o filho do preparador, tá sempre junto e vai criando uma coisa, e aí você automaticamente você se introduz nessa cultura francesa, É, é, né? É bem E eu bacana gosto isso aí. bastante disso. Eu sempre Imagino. peço pra eles, me indica qual comida aqui, vai, me fala aí. Entendeu? Eu quero saber da cultura, me conta, me tal. E é gostoso, porque todo mundo gosta de contar a Claro. história, né? Entendeu? Principalmente quando a história dele. Então, nossa, eu gosto muito. Eu lembro também de um amigo meu, um dos companheiros de times, que ele Uhum, é de Marrocos. E aí ele veio cedo pra cá e tudo mais, e, pô, ele tem uma cultura diferente, né? Adora lá, e aí tem o Ramadã, então tem toda uma uhum. cultura diferente. E eu sempre fui muito interessado, eu acredito que isso pode ser um dos fatores de eu ter 24 anos e ser um pouco mais É isso, cara. vivido, porque A procura do conhecimento isso, amadurece você. eu gosto muito disso, muito. De tudo, eu vou procurar de qualquer lado eu tô procurando, entendeu? Eu gosto de Uhum, aprender. E eu sempre tive curiosidade, eu fui para Marrocos uma vez com o time do SESI, ficamos lá algumas semanas para fazer amistoso com a seleção, amistoso com a seleção de Marrocos. uhum. E eu gostei, uma cultura muito diferente, mas que me encantou, entendeu? Porque eu consigo ver a beleza em todos, independente da divergência, eu consigo ver beleza, consigo ver Você amor. não tem viés. Não, eu consigo ver que, cara, tem pessoas boas em Ser todos os humano, né, cara? lugares. Entendeu? O ser humano tem o bem e tem o mal. Entendeu? Às Uhum. vezes a gente fica com essas rixas, assim, de cultura, de fronteiras que não existem, infelizmente, mas É. no fundo todo mundo é humano e todo mundo tem qualidades muito grandes, um amor Todos dentro choram, de todos si. morrem, que nem você falou no Isso aí, começo. todos choram, todos morrem, entendeu?
E aí eu comecei a perguntar pra ele, querer saber mais. E ele, cara, muito empolgado. Aí eu falei, pô, fui pra Marrocos. Ele, caraca, você foi. E aí cria um vínculo, entendeu? Claro. E não por interesse, não, porque eu queria saber mesmo, nada em troca. Porque, cara, e ele me ensinou muitas coisas que eu não sabia, entendeu? Ele, há alguns dias atrás, ele saiu do Ramadã, né? E aí ele foi me contando como funcionava, a história e tudo mais. E essa conexão que você falou, né? E pra mim, isso é a vida. Entendeu? Entendi. A vida são as conexões que você cria, Simples, né? na minha opinião. É Simples, né? isso. Tão simples, a gente às É. vezes dificulta o negócio. E quantos estrangeiros vocês têm lá? Vocês são quantos Nós temos estrangeiros? estrangeiros e estrangeiros assim, porque tem muitos que vieram de ilha, próximo Aham. daqui, próximo do Brasil, no caso, ou vieram de Marrocos, mas esse eu não vou contar. Mas estrangeiros são 5 esse ano, se eu não me engano. É. Entendeu? São 5 de 12. E o que você achou mais interessante? Foi, pô, vem um cara da Líbia, por exemplo, sei lá, um exemplo, tá bom? Cara, esse ano teve 2 caras da Venezuela. Aham. Foi Olha, já mais latinos, que próximo, legal. já mais próximo de mim, então, tipo, deu pra trocar bastante ideia, conversar. Então, a gente aprendi também com eles, tem muitas coisas, uma Dá pra cultura gastar o diferente. portunhol? Cara, dá, tranquilo. Eles falam português porque eles moraram em Portugal. Que legal. Eles moraram em Portugal. Eles moram em Portugal, na verdade. Eles estão lá tem um tempo já, então eles já falam muito bem português e de Portugal, mas então mais fácil ainda, né? Mas ano passado tinha um argentino também, me virava com portunhol, mas é tranquilo, né? Porque quando a gente começa assim, aí você vai aprendendo na marra, entendeu? E acredito que foi legal pra mim que eu tive a experiência de trabalhar com búlgaro, que não foi nessa temporada, foi na temporada passada. E, cara, ele tem uma cultura muito diferente. Muito diferente. Cara, é totalmente diferente. Mas me encantou do jeito dele, entendeu? Ele é uma pessoa do que eu, por exemplo, de se atentar, de perguntar, de querer aprender, de querer entender da sua cultura. Eu cheguei aqui sem falar nada, ele foi uma das pessoas que mais me abraçou, Deu entendeu? suporte ali. Cara, me deu um suporte absurdo. Ele não sabia falar comigo. Eu não sabia falar com ele. Só que ele falava inglês bem, só que mesmo assim ele tinha uma paciência absurda pra me ajudar. Você via no olhar dele que ele gostava de mim. Até hoje eu tenho contato com ele. Que legal. E, foi uma experiência muito boa. Isso, o esporte, cara, eu falo, mano, todo mundo, foi isso que eu falo, cara, o cara é búlgaro, mas é uma pessoa, um ser humano. E muito bom, por sinal. E por coincidência, cara, mais destinos na vida. No mesmo ano que eu joguei com ele, a irmã dele jogava com a minha irmã, nos Estados Unidos. Primeiro ano dos Sério? dois fora do país. Meu Deus. Primeiro ano Que dos coisa dois fora do doida. país, a irmã dele jogava, se chamava Maria também. Que doido. Jogava lá e ele jogava comigo no meu time. Você tá falando do búlgaro, eu vivi em Portugal, né? Já te Sim. falei lá. E naquela época a Bulgária ainda não fazia parte da União Europeia. Caraca, 2005, se não me Aham. engano. E eles iam para Portugal também como a gente. Entendeu? Legal. A Bulgária, Kosovo, Sim, sim. Ucrânia. Ucrânia. Então a gente éramos todos ilegais lá na época que eu fiquei Sim, ilegal. E tinha um búlgaro comigo. E sei exatamente o que você tá falando. Ele era muito Pô, é muito atencioso. legal Tinha uma isso, proximidade muito com a nossa cultura Sim. no sentido de simpatia, de Simpatia, querer né, cara? tá próximo. E sabe, ele não conseguia falar meu nome, porque, Sim. né, pra um búlgaro falar Cleidson não é tão normal assim, sabe? Eles aprendem. Eu ensinei meu búlgaro a Sim. falar moranguinho. Cara, que doido. Difícil pra ele, mas ele Imagina. aprendeu, ele aprendeu. Eu fico imaginando também a galera, tipo, tem uma quantidade muito grande sobre você, porque você é Sim. brasileiro, a gente é bem visto em qualquer lugar, você sabe é, disso, né? A gente já falou sobre isso, inclusive. Qualquer lugar do mundo a gente é bem visto. E tem alguma coisa que a galera quer saber, e tal coisa, como é que é? Tem essas coisas assim, de ficar perguntando sobre Cara, o eles Brasil? perguntam bastante do carnaval, que é uma das visões que eles têm Aham. muito do Brasil, É, né? o que se Cara, exporta, né? como que é o carnaval, como que funciona e tal. A maioria também gosta muito de caipirinha. Isso é algo Sim. comum deles, entendeu? Fiz todo mundo provar pão de queijo, que eu fiz pão de queijo, comprei polvilho doce, fiz pão de queijo pra todo mundo do time. Os caras querem agora, eu sou o fazedor de pão de queijo do time. Vamos aproveitar ela deixa aqui, ô velho, vamos fazer uma propaganda aqui pra dona Tata? Com Daniel, certeza. eu tenho a minha patrocinadora. Sim. Daqui a pouco você vai comer pão de queijo. Opa! Não preciso fazer, tá legal, hein? Tá ela aqui. Pô, que legal. Pessoal, você que não conhece ainda a Dona Tata, entra no @Dona Tata, a melhor confeiteira de Paris. Olha, eu tô dando uma importância agora grande aqui, Mas tá bom? não é mentira. Brigadeiro, beijinho, tem o pão de queijo Que dela, legal, os hein? bolos. Cara, se você precisar de alguma coisa com relação à sua festa, entre em contato com a @Dona Tata, que você vai ser sempre bem servido. Daqui a pouco, Daniel, você vai
comenta quando acabar aqui o podcast. Ótimo. E aí depois você vai me falar o que você achou. Com certeza, você é Fechou? honesto, hein? Sou Essa honesto, hein? é a realidade. Perfeito, Tá bom? com certeza. Dona Tata, muito obrigado mais uma vez por todo o patrocínio, por todo o empenho com a gente, todo o carinho de colocar as coisas ali certinho, bem bonitinho, para que a gente possa usufruir disso, tá bom? Obrigado mais uma vez. Dona Tata, galera. Obrigado, Gui. E aí você falou de... a gente tá falando sobre essa coisa, né, da gente, de brasileiro e tal, ser bem visto. É assim, cara, eu consegui, assim, muito... pelas oportunidades que eu tive aqui de poder viajar e onde quer que eu fui. Ó, eu gosto de falar isso. Quando eu falava que era brasileiro, o sorriso voltava pra mim, sem eu sorrir. É legal, é legal. Sem eu sorrir pra alguém, você é brasileiro? Cara, em vários lugares. A gente tem um podcast aqui com um rapaz que ele fez parte da Legião Estrangeira. Tá. Você sabe, conhece a Legião Não, Estrangeira? não. A Legião Estrangeira é um exército que a França fez de estrangeiros. Ah, eu lembro. Certo? Tá, agora veio. Sim. E ele foi. Ele esteve nesse podcast Que aqui legal. também. Lá no comecinho no ano passado, deixa eu ver no podcast. Tá no YouTube, inclusive. Galera, quem ainda não se inscreveu no YouTube, vai se inscrever no YouTube. Muitas histórias, muitas experiências. Olha só que história do meu querido amigo, posso chamar de amigo, certeza. pelo WhatsApp, ele trocado um certeza. tempo. Daniel. Cara, histórias maravilhosas de resiliência, de, sabe, de empenho, de dedicação, de vontade. Eu falo muito do povo brasileiro porque eu sou brasileiro, eu tô vendo os Com brasileiros por certeza. aqui como eu, como você, entendeu? Como seus pais que, poxa, decidiram em algum momento, não, esse menino aqui, ele não vai vender droga ali embaixo Sim, na sim, rua, sim. entendeu? Mesmo que não falaram isso, mas essa foi a ideia. Já foi a intenção, com certeza. Entendeu? Conhecendo de onde Com você certeza, vem, com eu sei certeza. que é assim que funciona. E a gente vai vendo o desenvolver desse povo aqui, do meu povo, da minha galera aqui. Então, muitos que passaram por aqui, que estão a história deles lá no YouTube, você vê que, putz, cara, como assim, velho? Você não tinha o que comer? Ah, velho, eu tava numa estação sem comer e cheguei e vim. Ayrton Senna tem um videozinho que ele fala, a gente veio pra cá com a mão na frente e uma atrás, a gente nunca teve nada. E quando a gente tem, a gente fica impressionado porque a gente nunca teve nada. Entende? Então, nesse podcast, nesse YouTube, desculpa, também nesse podcast, no YouTube, você conhece a história das pessoas. Quer sair do Brasil, tá pensando em sair, tá querendo, por algum motivo, conhecer como que é a vida aqui? Vem pra cá, que você vai conhecer história de pessoas verdadeiras. Outra coisa, a gente não fica querendo romantizar a coisa. É a real. Tá bom? Tem um jogador de vôlei profissional, tem um cara que trabalha na obra, tem um... Hoje eu gravei vou te falar hoje que eu gravei de verdade mesmo, não tenho problema de falar, eu gravei com um cara que trabalha com cova aqui. E ele alcançou 1 milhão de seguidores no TikTok. Sério? É. Qual o nome dele? Cara, Júnior, como que é, Gui? Te passo daqui a pouco. Tá. Cara, maravilhosa a história, que história. Pô, cara, que legal. Que bacana, Que assim, legal. sabe? De ver o crescimento da pessoa, Sim, sabe? sim, Ter sim. uma renda à parte, porque tem um bom número de seguidores. Com certeza. Você vê isso. Eu Pô, sentei muito com ele aqui e legal. falei, cara, que bacana que... Júnior Covas. Cara, eu conheço ele, eu acompanhei Você- ele. Pô, ele é muito engraçado, Mano, didático, né, eu fico cara? olhando, cara, que gostoso. Pô, Sentou muito aqui bom. comigo, a gente conversou, bateu um papo, eu fiquei impressionado com as coisas Caraca, que que se legal. aprende. Aham. Entendeu? Enfim, você quer conhecer, você quer fazer parte desse grupo de pessoas que quer sempre aumentar a sua visibilidade, assim, mesmo aqui fora, poxa, YouTube Brasileiros Gringo, Instagram Brasileiros Gringo, Spotify Brasileiros Gringo. É isso aí. Tá bom? Depois a gente vai abrir pra você falar um pouquinho também do seu, que eu achei maravilhoso, Com assim, certeza, as com ideias. certeza. Então, é assim, eu fico olhando pra esse povo, né, pra gente, puxa, a gente tem, cara, que talento que nós temos, a gente, sabe, é bem visto em qualquer lugar que a gente Pô. chega, é gostoso de ver isso. É, cara, não tem o que falar. Sabe? Sinceramente, o É brasileiro muito, é o muito bom. brasileiro. Não tem como explicar. Todo mundo, eu até joguei esse ano, tem um bielorrusso no meu time. Aham. E ele chegou pra mim, ele falou, cara, o que foi isso? A esposa dele teve tava dando a luz enquanto a gente tava viajando pra jogar em outro estado. Ele não pôde ficar, porque só tinha ele na posição. Basicamente, a esposa dele deu a luz sozinha, em outro país, sem falar a língua. Entendeu? Se é difícil pra gente aprender francês, imagina pro bielorrusso. Que não é latino. Coitada, Né? Não cara. vem de E latino, aí, né? minha esposa, cara, pô, eu agradeço muito ela, porque ela ajuda muito a gente, sinceramente. A Kelly, um beijão pra ela, tá? Aí. Eu agradeço muito, sério. Ela, nossa, Legal. ela é um suporte de coração. Bacana. E ela tem esse coração enorme. Quando ela descobriu, ela falou, Daniel, vou lá. E foi ela, acompanhou. Sem se Que comunicar isso, muito. pegou depois o filho, ela já tinha, essa moça já tinha outro filho, um pouquinho mais velho, cuidou desse filho nos dias que ela não podia e
pô, ela realmente abraçou. E aí, pra gente, brasileiro, isso até que é normal, Sim. entendeu? Porque a gente é muito caridoso, a gente tem muito essa compaixão. Aham. E pro meu amigo, não. Pro É mais cara da Europa do mesma. Leste, que é um pouquinho Cara, lá eles são diferente. muito É, fechados, muito aham. fechados. Eles são muito rudes, digamos assim. Uhum, Talvez o frio ajude um pouco, porque o frio faz um claro. pouco disso. E esse cara, ele chegou pra mim e falou: Cara, eu nunca vi isso na minha vida que Que vocês legal. fizeram. Porque eu não tô acostumado, no meu país não é assim, cara. Ele me deu um abraço, ele, tipo, super emotivo, ficou muito feliz. Eu falei, cara, eu fico feliz porque isso mostra que a gente tá no caminho certo, porque é isso que eu quero, entendeu? É essa impressão que eu quero deixar, esse é o legado que eu quero deixar, entendeu? Esse abraçar, entendeu? Esse ajudar, entendeu? Porque todo mundo precisa. Amanhã eu vou precisar e eu gostaria de ter pessoas que estivessem comigo, entendeu? Como eu precisei no passado, eu tive pessoas que me ajudaram nessa trajetória inteira. E eu fiquei olhando e isso pra mim foi quando você me falou, foi o que veio como a visão que eles têm do brasileiro, entendeu? Cara, o brasileiro é amor. Entendeu? Exatamente. O brasileiro tem tanta diferença, divergência, tanta gente de culturas diferentes que a gente aprendeu a abraçar todo mundo. E o mundo deveria ser Não assim, entendeu? importa, né, quem, É, de não onde você importa veio, quem da onde, cara, se você pelo menos me respeita, eu te abraço. acabou. Entendeu? Brasileiro, isso daí, cara, é um crédito que não tem em muitos lugares do mundo. Você pode ter certeza, não Isso é tem. nosso, né? É Marca nosso. registrada de brasileiro. Nosso. Isso é legal, cara, que bacana. E você já chegou a andar bastante aqui na Europa já, na França? O que que vocês estão, como que tá, assim, pra dar uma passeada, pra conhecer, ou tá esperando Na ainda? França, eu já É, fui para alguns lugares para jogar, né? aham, Mas não a tive a passeio. oportunidade de passear muito, entendeu? Fui em Lille, né, que é próximo, Uhum, vim em Paris algumas vezes, né, específico para conhecer, mas acho que foram esses, né? Viajei anteriormente, quando na época da seleção de base, eu viajava bastante, então conheci alguns países da Europa pela seleção, entendeu? Mas também jogando, tive a entendi. oportunidade, mas a maioria foi jogando. Outra qualidade do esporte, né? Você Acredito que eu pode... tenha conhecido, não sei, uns 8 a 10 Que países aqui na legal, Europa cara. só batendo com as seleções. A gente fazia, tipo, sei lá, um mês e meio, Uhum, batendo para países diferentes a cada uma semana e pouco, assim. A gente ia batendo, jogando contra seleções desses países. E como a Europa é tudo pertinho, dava pra então, fazer isso com tudo muita praticidade, né? Entendeu? E o esporte proporciona isso. legal. Isso é muito legal, cara, muito legal. Eu não tinha condições, né? Não tinha condições. Entendi. Tá bom. Daniel, cara, você tá um tempo já fora de casa. E assim, se contar Rio e São Paulo, que é uma diferença até grande também, você tá um tempão. Mas assim, olhando hoje, cara, hoje, né, o dia aqui, vivendo na Europa, tendo esse contato maravilhoso que você tem tido, né, com o Sim, europeu, principalmente o europeu um pouquinho mais afastado daqui sim, de Ile-de-France, é, eu falo sempre isso, tem diferença, tá bom? imagina. É, o que que mais te faz falta no Brasil? Mesmo tendo toda essa. Se entendeu, você tá Sim, entrando na sim, 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 comunidade, mas o sim. que te faz falta mais do Brasil? Cara, o que me faz falta, sinceramente, Ah, são meus amigos, minha família. E a nossa cultura, querendo ou não, é diferente. Eu sinto uhum, falta da nossa cultura, da nossa praia, só nasci no Rio de Janeiro, entendeu? Eu sinto falta, sinceramente, é o que muitos europeus falam aqui, cara, o que que houve, o que que você está fazendo aqui? Porque é muito frio, entendeu? Na parte climática, não tem nenhum motivo de você vir pra cá, entendeu? Porque o clima do Brasil é muito mais gostoso, com todo respeito à uhum, Europa, mas, cara, o Brasil é lindo em relação ao clima, você não tem frios extraordinários, tem um calor, mas dependendo do lugar, você consegue morar num sul que você vai ter um equilíbrio ali na temperatura. mais Então, ameno, né? cara, é muito tranquilo, sinceramente, é muito tranquilo. Então eu sinto muita falta, a alimentação, a cultura, eu gosto muito da comida brasileira, sou suspeito. Não vejo a hora de ir pro Brasil pra comer um torresmo. eu sou, eu sou, Ó, eu sou, que pena que a gente tá tarde, mas aqui eu conheço um restaurante brasileiro. Inclusive, a Aham. dona desse restaurante já esteve aqui também no podcast. Caramba, que Ela conta um legal. pouquinho da história dela. Cara, história de vida maravilhosa, assim, muito bacana. Ela tem um restaurante brasileiro e lá eles fazem um Sim. dos melhores torresmos também. Caramba, Vou te cara. passar o contato antes de você ir Pô, embora, me você vai lá passa. comer. Pô, se eu conseguir, eu vou passar Vai mesmo, dar tá? um Tô pular que você falando vai sério, adorar, que cara. isso. Eu adoro Traz a torresmo, sua cara. esposa, vocês vão comer Ô, bem a ali uma gente come. picanha, cara, Ô, um que frango a isso, uma passarinho, picanhazinha, pô, tá maluco. entendeu? É muito bom, chama Botequim Brasil. Fazer Botequim uma Brasil. propaganda pra minha querida aqui, Legal, Botequim Brasil, legal, legal. muito bom, Pô, cara, da hora muito pra bom mesmo, caramba. Pô, com certeza, se eu tiver tá bom? oportunidade, eu vou ver. Mas é assim, cara, eu lembro quando eu cheguei, por exemplo, pra mim mandioca, que, né, aipim, como Sim. muitos na região de vocês falam, Uhum. cara, não,
Não é que não tinha, a gente não tinha. Hoje tem muita coisa, tá tudo muito fácil É, aqui, né? E a África tá aqui praticamente, tá hoje em dia eu entendendo? consigo achar É, também. tudo, até banana da prata, eu já achei aqui, cara. Porque traz muito da África, entendeu? África. Tem muita coisa. Mas eu lembro quando eu cheguei também tinha essa coisa, essa dificuldade. Eu falei assim, cara, nossa. Ó, esses dias minha sogra voltou do Brasil de férias e conseguiu trazer 3 goiabas pra mim, das grandes. Nossa, que Cara, que prazer. delícia, você come uma goiaba. Que goiaba, Entende? velho. É, você entende? A minha mulher, às vezes lá, meu irmão fala assim, ó, vai falando de tal, o que você quer que eu mando? Ai, traz uma pipoca da vovozinha. Olha que coisa Caraca, mas doida, é velho. isso, é isso. Uma vez meu irmão falou assim pra mim, cara, o que você quer? Eu falei, mano, manda Mendorato. Mendorato é aquele amendoim japonês. Aham, sim, Meu sim, irmão, sim. cara, como assim? O Você que que tá quer acontecendo? isso? Olha que Aham. Não, loucura. eu pedi polvilho doce quando vier. Falei, traz um saquinho de polvilho doce, por favor, né? Que E doido, é pra mim, verdade. nossa, mas é Essas real. faltas, assim. Pô, sinto falta, minha família pra caramba, meus amigos, porque um dos problemas aqui foi que eu tive que, basicamente, por mais que eu já tivesse um histórico bom, eu tive que construir meu espaço novamente, estando na Europa, entendeu? Uhum, Por mais que eu tenha vindo com atletas, meu técnico me conhecendo, entendeu? Os caras não me conhecem, entendeu? sim. Os caras me tratam aqui como se eu não tivesse uma história por trás. No Uhum. Brasil, cara, quase todo mundo do esporte, do voleibol em si me conhece, Eu já sabia que era o entendeu? Daniel. Porque o mundo é pequeno, então, tipo, cara, eu conheço quase todo mundo me conhece. Então, tipo, cara, os caras sabem que eu sou uma pessoa honesta, que trabalha pra caramba, que dá o gás, que vai pra cima. E aqui, muitas das vezes, eu me deparei em situações que eu tinha que provar tudo. As pessoas me tratavam como se eu não. Como se eu, digamos, como se eu fosse um bandido, digamos assim, Uhum. entendeu? Como se eu tivesse, tipo, roubando alguma coisa e ele tem que me provar que é inocente, É. digamos assim. Eu posso te dar um adendo disso? Uhum. Que eu sei exatamente o que você tá falando, eu vou te dar um exemplo, você vai, tipo assim, falar, cara, é isso aí. Sabe por quê? É, você vai já percebeu, eu acho, que aqui a confiança não se ganha. É, se conquista. E a gente, latino, sobretudo, a gente dá confiança de É, graça. isso é verdade. Isso é verdade. Você tá entendendo? Isso é Só verdade. que depois que você ganhou isso aí. Ah, vai pra vida inteira. Eu concordo, mas isso, sinceramente, não tive muitos problemas em relação ao Uhum. pessoal. Não, mas num Entendeu? geral, tá? É, Num isso, geral. isso foi muito mais no profissional, Tá. digamos assim. Uhum. Digamos também a linha de trabalho do meu técnico Era mais dura. é mais dura desse meu técnico, é até fora, na minha opinião, um pouco fora do limite, mas a gente não entra Uhum. nesse mérito. Mas isso também faz com que gere muito estresse, ele é muito Uhum. desconfiado, então por mais que isso faz com que às vezes ele coloca os atletas contra atletas e isso prejudica também, faz com que Claro. gere um ambiente Meio ruim. meio ruim, entendeu? Acredito que um pouco por isso também, entendeu? Porque, mas infelizmente, felizmente fora de quadra, com os meninos principalmente do meu time, foi muito tranquilo. Entendeu? Muito tranquilo porque a gente tem algo em comum, que é o esporte, Uhum. entendeu? E porque eu acredito também, porque tem muito estrangeiro, tinha muito estrangeiro no passado, na temporada anterior, e nessa também tem. Então, querendo ou não, mais da metade do time tá na realidade de estrangeiro. Então, todos eles, meio que o francês tem que se adaptar Aquela realidade à ali. realidade do estrangeiro. Tá todo mundo falando outra língua, que é inglês, ninguém tá cômodo, até Entendi. o francês não tá cômodo na língua, entendeu? Então, tipo, fica todo mundo numa realidade que fica igual, digamos assim. Então, eu acredito por isso. No extra-quadra não tenha tido Entendi. tanto problema, Entendi. entendeu? Mas em quadra eu tive alguns, mas faz parte também, foi o que eu falei, entendeu? Sempre tem que ter, entendeu? Adaptação, né? Sempre tem que ter, não adianta. Tá, imagino. Cara, que bacana. Puxa. É assim, é uma outra realidade do que a gente tá É, acostumado aqui. Entendeu? Ah, principalmente pro brasileiro. Por exemplo, sei lá, 80% daqueles que eu conheço, que eu tenho um certo, né? Enfim, tem jogadores também que a gente conhece que estão aqui de futebol sim, profissional que eu conheço, que legal, inclusive virão nesse podcast, e ótimo, que vai ter uma outra realidade de muitos brasileiros, que sim. os caras chegam, não sabem falar nada, não tem alguém, entendeu? Que vai falar, o cara tem que se ir virando, se. O meu exemplo, por exemplo, tem que ir sozinho, tem que ir na raça e na coragem, muito se aprende. Ah, mas como você aprendeu a falar francês? Cara, Falando. obra aí, ó, Falando. traduzindo, fazendo um monte de É. coisa, entende? E aí é uma outra realidade essa sua, muito interessante também, que olha, meu, qualquer lugar é igual. É. Depois, entendeu? Os níveis Com diferentes, né? certeza. Mas, cara, uma realidade muito Com igual. certeza. Ô, Daniel, uma coisa de estar na França que você olha e fala assim, cara, tô aqui nesse lugar, olha que da hora, olha que mágico que é isso aí. Cara, pra mim, a qualidade de vida. A qualidade de vida como um todo, principalmente em São Quentin, né, cara? Eu vivo, pô,
É ele é muito bom. tranquilo, cara. Muito Ele é bom. tranquilo. Aí quando a gente vai jogar no sul, eu falo, meu Deus do céu, mais gostoso ainda. Falo, que isso, gente. É uma. E aí quando eu olho, eu falo, cara, na minha opinião, todo mundo deveria ter isso. É o Entendeu? mínimo, né, cara? É o mínimo. Eu não tô pedindo, cara, que todo mundo receba o maior salário do mundo, tenha os melhores bens do mundo, os mais caros, digamos assim, não necessariamente os melhores. Não tô pedindo o melhor de nada, tô pedindo o necessário. O básico, E quase, o né? brasileiro não tem o básico, eu fico triste por isso. E o francês tem o básico, eu fico feliz, porque é o caminho e a gente pode usar isso como exemplo. Com certeza não é perfeito, como você já disse, eu Uhum. também não vou falar que é um negócio perfeito, principalmente quem vai vir como imigrante ou tentar a vida de uma forma, sei lá, diferente, sem ser, por exemplo, a minha no esporte, tentar falar, cara, vou tentar trabalhar na obra, é mais difícil ainda, entendeu? É mais difícil ainda. É uma porta de entrada? É, mas é mais difícil ainda do que pra mim, entendeu? Então, sabendo disso, mas mesmo assim, colocando na balança que a gente fala, Uhum. tem muito mais coisas positivas, entendeu? Principalmente depois que você aprende a falar a língua. É, te abre Quando uma você porta se, enorme. cara, quando você se comunica, o mundo se abre. Essa é a real. Exato. Principalmente a gente que tem a, a, a pitada do brasileiro, entendeu? Você tem um jeito de conversar, você tem um carisma, cara. Eles não estão acostumados com isso. É. Eles no começo até ficam com medo, mas depois faz assim, ó. Poxa, me dá abraço. Eu acho isso legal, porque pô, Claro. você vai falar com a pessoa a primeira vez, a pessoa fica muito travada. O Até pra pegar francês, sua mão é então, mais tipo, difícil. o francês, o cara tem uma língua pra falar com pessoas que ele não conhece, tá ligado? É, São isso duas aí. línguas diferentes. Já Exatamente. diz que eles priorizam os amigos. E, cara, isso, pô, que é Ó, isso? um pouco eu olhando assim para o que você tá falando agora, tipo assim, eu não te conheço, olha como Uhum, que é louco, eu não te conheço, eu tenho que te tratar dessa maneira. sim, A partir do momento que eu te conheço, aí eu saio do formal e entro aqui, com sabe, numa certeza. coisa mais aberta e você vira. É igual eu já contei isso aqui, vou repetir. Com o meu chefe, a primeira vez que ele falou, ele me chamava de Monsieur Silva, que eu sou Silva, certo? Que legal. Monsieur Silva. Tatatã. Ou só Silva e tal. Aham. Tá bom. Aí eu fui mostrando pra eles que não, cara, você pode me chamar de Cleidson mesmo. Ah, é? Então tudo bem. É meio difícil, mas tudo bem, me chamava de Cleidson. E depois um dia eu fui chamar ele e toquei assim no ombro dele, ele me olhou, eu vi, cara, que ele me olhou. Cara, ele nem me conhece, 2 dias, ele tá me tocando. Cara, e um dia a gente conversando, eu vi que ele não batia assim em ninguém. Sabe a brincadeira de dar um tapinha assim na Não barriga? Ô, faz. fulano. Não Mas, vai. cara, ele começou a fazer. É, que Eu olhei, legal. eu ganhei a A coisa, assim, confiança. sabe? Aham. Você vai olhar, ai, que bacana. Depois, e aí, tudo bem? Ô, chega aqui, ó, vem aqui, vem aqui. Esse aqui é meu brasileiro, ó, eu falava. Ei, Aham. que coisa Eles são doida. legais, né, Entende? cara? Isso, Isso é cara, legal. foi pra mim, foi muito legal. Porque assim, você quebra uma barreira que tem ali, Cria uma quebrou a barreira, conexão. acabou. Acabou, acabou. Entendeu? É bem, bem assim mesmo. É Cara, isso que mesmo. bacana essas experiências, essas coisas assim. E agora você então acabou o ciclo aqui e vai pra onde? Minha próxima temporada vai ser em Ajaccio, na Aham, Córcega. Meu primeiro ano num time que vai falar francês, né? Estou empolgado. aham. Córcega, né? Pra quem não conhece, gente, é uma ilha entre a França e a Itália, digamos assim. Que era E italiana. que era italiana e a França basicamente tomou, mas a história deixo pra vocês. Napoleão vem dali, tá O bom? Napoleão veio dali, isso daí é legal falar também. E por sinal, ela é muito bonita. Cara, não tem nem o que falar em relação à beleza daquele local. Entendeu? Estou muito empolgado pra fazer minha próxima temporada. E é isso aí. Que legal, cara, que bacana, muito, muito legal. Daniel, assim, dentro do esporte, claro, dentro da sua vivência, assim, aconselharia alguém vir ou não, fica aí tá tudo bem, vai ter umas dificuldades, como que Sim. é? Eu trabalho muito com depende. Principalmente nessas situações que são muito, muito importantes. Até Uhum, nem para todo jogador é viável interessante vir. vir. Entendeu? Depende muito do quanto você vai aguentar ficar longe da sua família. Entendeu? Eu, particularmente, fui criado para o mundo. A minha mãe e meu pai olhavam para mim desde novo e falaram: você vai sair. Você. Eu estou te criando para sair para o mundo. Não vai ficar aqui nas minhas asinhas, não. Desde sempre. Desde sempre. Minha mãe e meu pai, eles sempre não hesitaram em relação a isso. Sempre vai. Vai pro mundo. Vai pro mundo. Posso fazer um Entendeu? adendo? Uhum. Eu acho que eu tô no caminho certo, cara. Eu já falei pra minha mulher, meu, eu quero que esses moleques saiam, vai pros Estados Unidos fazer, vai Eu sou embora. suspeito, porque. Entende? Não, Mas mas pra. quando eu olho pra você e Sim, vejo aqui na minha sim, frente com a pessoa que, pelo certeza. menos que eu tô conversando com você Sim, agora, e sim. o pouco. Falei, cara, tô no caminho Tá certo, porque eu tenho essa certo, ideia. com Meu, certeza. vai, Com quer jogar certeza. onde? Quer nadar onde? Se meu filho for nadar. Vai embora, cara. Com certeza. Vambora, vamos fazer o tudo, entende? E Com isso é muito certeza. legal, você criar alguma coisa para dar continuidade ao ciclo Com que foi certeza. começado. Poxa,
eu acho que assim, a educação que você tem, o jeito que você fala, não é por acaso, você não aprende isso aí na escola. É. Papai e mamãe que deram ali. Pô, Você tá entendendo? E de gancho, parabéns, os pais, que o Daniel, eles vão ver esse podcast, muito acredito eu. obrigado pra Tá Nilce bom? e a Selma, um beijão pra vocês. Minha irmã também, que ela é Sua muito irmã especial pra também. mim. Ela tá Poxa, lá que nos Estados bacana. Unidos, Maria. Um beijão pra ela também. Cara, eu amo muito eles, de Entende? Isso coração. foi cultivado um dia. Pô, Tem aqui um resultado. Então eu fico olhando assim, poxa, que bacana. Que bacana que pô, seus pais tiveram essa percepção. E é é, isso que a gente precisa, na com realidade, né? Como certeza. povo, como Com pessoas, né, certeza, cara? com Isso é o mais certeza. importante. É, E. ele... ele... Vamos lá. Esqueci agora a pergunta, eu não terminei de responder Ah, é antes. verdade. Eu que eu falei puta, a gente entrou em outro assunto. É, Eu volto ela tá, já. sem problema. Eu já volto ela. E me fala uma coisa. Você acha que. Ah, eu perguntei se você aconselharia alguém vir. Se você não, Tá, isso depende ótimo. muito daquilo que a Isso, pessoa quer e Por tal. quê? Isso depende muito, muito mesmo, porque depende das prioridades, depende da criação, depende dos objetivos. Pra mim, quando valeria a pena? Se você é uma pessoa que não é tão apegada à sua família, você conseguiria fazer esse desenlace, digamos assim, de forma mais tranquila. Eu tenho um amigo particular que ele não consegue. Eu sei disso, eu conheço ele, eu amo ele, e eu sempre falo pra ele, eu falo, cara, não vem. Enquanto você puder ficar aí, Fica aí. não vem. Entendeu? De coração. Porque eu sei que ele vai sofrer muito. A chance dele não se adaptar aqui é muito mais alta. Entendeu? Se é uma pessoa, eu sou uma pessoa naturalmente que gosta de desbravar o mundo, eu sempre gostei, sempre tive esse sonho de conhecer o mundo, de jogar em Uhum. outros lugares, de aprender outra língua, isso já sempre foi algo de mim, entendeu? Antes de aprender o inglês, antes de estar aprendendo francês, eu sempre colocava na minha cabeça e era dos reforços que eu fazia internamente, que era uma das coisas que eu gostaria, aprender 3 línguas fora a minha língua, entendeu? Tô no caminho, entendeu? Pretendo continuar. Então, tipo, é algo que eu sempre visualizei. Então, faz parte do meu objetivo Uhum. morar num país que eu aprendo uma língua, Claro. entendeu? Então, para esses casos também é importante. Cara, pô, se eu vivo numa situação muito difícil no Brasil, que eu, cara, quero arriscar na vida, eu quero tentar, quero mudar alguma coisa, cara, vale muito a pena vir. Sinceramente, vale muito a pena vir. Eu sou muito suspeito também, porque, cara, no Brasil, se você tem grana, você vive bem. Você vive Claro. melhor do que na Europa, com todo Uhum. respeito. Aham. Entendeu? Mas você vive muito bem. Entendeu? Mas tem Aí que ter entra. grana. Tem que ter grana, grana mesmo. Eu não tô falando de ter classe média, tô falando Não. de ter grana. Grana. Entendeu? Quando você tem grana, cara, não tem país no É. mundo que seja tão bom quanto. Com todo aí, eu já viajei Gosto bastante. de frisar isso. Eu gosto de frisar porque eu já viajei um pouquinho, eu tô ligado nisso, entendeu? O Brasil é muito bom, mas a gente sabe que não é para todo, não é para todo É. mundo Uma esse, porcentagem esse mínima. Brasil, isso. E a gente sabe que, por exemplo, cara, aqui em outros países, se você se esforçar o mesmo que no Brasil, você vai conseguir muito mais coisa. Então tem pessoas que olham e falam, cara, eu quero isso, porque, cara, às vezes a pessoa tá no Brasil remando e não consegue nada, e não por ela, às vezes, porque, cara, o sistema é Sistema feito pra dificultar a pessoa que tá, quanto mais embaixo, mais vai difícil, ficar ali. entendeu? Aqui uma diarista consegue viver bem, entendeu? Consegue ter as coisas, consegue ter uma casa, o filho vai estudar numa escola, na mesma escola do que um cara com grana, entendeu? Então vai ter vão ter muitas O coisas suporte ele é positivas. maior. E isso, você ter qualquer besteira, você tem a saúde. Cara, eu falo pela mãe da minha esposa, que ela é diarista, Uhum. cara, é um sufoco pra ela, coitada, porque, cara, batendo ali no salário mínimo, passando sufoco todo mês, pô, o que vamos comer e Tudo vive isso a vida extremamente caro. inteira, tudo extremamente caro, só aumenta enquanto o salário só mantém no teto ali. Então acaba que, cara, e aí nessas situações, principalmente se você é novo também, no caso dela já é Uhum. mais velha e tudo É mais, se difícil. você é mais novo e, pô, você vê e fala, cara, eu quero construir lá, entendeu? Vai, entendeu? Entendi. Mas também, se for família, cara, porque pra mim prioridade é família. Se eu falar, cara, eu preciso ficar perto da minha família, pra mim é importante, é uma Fica aí. prioridade, eu vou ficar em casa. E não é Sim. demérito, não. Entendeu? Eu prefiro ficar com eles, entendeu? É isso, ponto final. Entendeu? Obviamente tem um limite em tudo que eu falo, né? Porque também não vai ficar no lado da sua mãe e do seu pai até eles morrerem Toda esperando a a vida morte, ali. entendeu? Aí já é exagero, entendeu? Mas você ficar ao redor deles ali, entendeu? No máximo no estado próximo e tal, pô, ótimo, é a sua escolha de vida, entendeu? Todo mundo tem que escolher o que acha melhor internamente. A gente sente dentro da gente. Eu sempre senti que eu queria sair do país, entendeu? Isso sempre foi muito forte dentro de mim,
entendeu? E aí eu sempre indico para as pessoas, cara, medita, reflete, vê o que realmente seu coração diz, Segue o coração. entendeu? Segue o coração, que Tá, ele é o melhor. tá certo, cara. Daniel, brasileiro, você ajuda ou não fora do Brasil? Cara, minha experiência foi muito positiva com os brasileiros fora do Brasil. De coração, cara. Todos me abraçaram muito bem. A gente literalmente criou um consulado brasileiro em São Quentin, talvez por ser uma cidade menor. Uhum. Cara, e todos eles, cara, é todo mundo se ajudando, entendeu? Minha esposa veio pra cá no segundo ano, ela teve só vantagens, porque se juntaram, todas elas viraram empreendedoras e cada uma com o seu caminho se unindo pra seguir na evolução dentro da França, porque todas vieram em comum pelo marido. Entendeu? E Que todas legal. elas se ajudando, e sem contar os caras que são muito receptivos, sempre foram muito receptivos comigo, vão nos meus jogos, a gente sai pra passear juntos, inclusive foram pra visitar um castelo hoje. Então, tipo, pô, Ótima resposta, ótima resposta. Ó, vamos entrar num tema aqui que eu vou começar a entrar agora. Eu nunca dei muita importância pra isso, mas eu quero, porque tem muita gente que fala com algumas coisas que eu certeza. não gosto. Eu, assim, particularmente, é claro, né? Nós somos morenos. No Sim. Brasil, negros. Eu sou negro em qualquer lugar. Você tem algum problema na França por ser negro? Cara, não tive. Ou talvez eu não tenha percebido, mas sinceramente não tive problemas assim. Entendeu? A gente tem problemas naturais no mundo inteiro. A gente tem que ser sincero, porque Uhum, dentro dessas daí que a gente se adapta, a gente tá dentro. Sinceramente, me tratam muito bem. Tem muitos negros no meu time também, a França tem muitos negros. uhum. Então, tipo, num geral, cara, foi muito tranquilo. Sinceramente, é o que dizem da Córcega em específico, o Aham. novo time, que é uma região onde tem muito preconceito e tudo mais. Os próprios franceses me passaram isso. Estou à espera, em Saint-Quentin em específico, eu não tive muitos problemas. Não tive problemas que eu me lembre, sinceramente. Uhum. Tive muito mais problemas no Brasil, por É. incrível que pareça. Tive muitos problemas no Brasil com isso. Sabe de uma coisa? Cara, eu conto pros franceses, às vezes eles não acreditam no que eu tô falando. Chega a ser chocante pra eles. Sério, Que eu sentia muito mais preconceito um brasileiro no Brasil do que um brasileiro com certeza. moreno, mestiço, na França. Com Até certeza. em Portugal, também que tem uma certa fama, Aham, eu me senti muito mais acolhido que legal, lá e aqui do que no meu país onde eu nasci, onde nós que somos legal. frutos de uma mistura do qual eu tenho toda Sim, a sim, mistura, que sim. é índio, negro e europeu. Isso aí. Miscigenação. O Brasil é assim, né? Você entendeu? É uma coisa É, de doido. E eles ficam olhando, mas como assim? Você sofreu preconceito lá? Ixi, cara. O Emicida, não sei se você conhece. sim, sim, O claro. Emicida... Que isso? Que isso? Pra cima, né? Que O isso? Emicida, ele fala assim que... é, vou pegar as palavras dele e traduzir pra mim. Ele fala Aham, assim, você tem noção do que é você encostar no farol e o vidro subir? é, Eu tenho essa aí. Eu senti muito isso. E cara. aqui eu não sinto isso. Nunca senti que alguém olhou pra mim porque eu sou mulatinho ou Antes de eu vir mesticinho. pra cá, meu primeiro ano, eu não pude entrar no meu condomínio com a minha chave de casa, do apartamento. Depois de um treino, eu fiquei 2 horas sentado na porta do condomínio porque não me deixavam entrar com a chave do apartamento e o contrato assinado. Não. Por Em que São será? Paulo? No... No Uberlândia, no Ah, tá, último Minas ano antes de vir Gerais. pra cá. Em seguida, eu consegui, depois de 2 horas, fui entrar no elevador, estava entrando no elevador, uma mulher estava na frente, e ela literalmente se recusou a ir comigo. Caramba, velho. É, isso são algumas, né? Putz, se a gente começar a enumerar, infelizmente a Indiferente é uma linha realidade. muito tênue também É. entre você falar que é racismo, ou as pessoas falam, ah, não, mas foi por conta de outra coisa, entendeu? É sempre assim, entendeu? Tem muito velado, entendeu? Pô, mesmo acontecimentos, seguranças nos shoppings, não sei se aconteceu já com Uhum. você. Claro. Cara, seguranças. Pô, eu tenho Traz. segurança VIP. Hoje em dia nem tanto, mas, cara, quando Aham. eu era mais novo, principalmente, era segurança VIP. Os caras andavam comigo junto com o outro. Cara, exato, tenho segurança VIP, porque se eu fosse Sim. chorar, ó, eu lembro, pô, claramente, o cara ia comigo, entrava, teve uma vez, eu lembro, entrou comigo na loja da Adidas, eu não esqueço até hoje, tava procurando um tênis pra jogar vôlei, por sinal, entendeu? Procurando um tênis pra jogar vôlei, fui na Nike, depois fui pra Adidas, cara. Entrei, quando eu vejo o jovem estava no meu lado. Estava no meu Caramba. lado e me acompanhando o shopping inteiro. E não foi uma vez, essa foi uma das Várias vezes, vezes, né? entendeu? E isso nunca aconteceu comigo aqui.
nunca, cara, me atenderam mal pela minha cor aqui, nunca me desrespeitaram no meu prédio. Pelo contrário, as pessoas são muito cordiais comigo, entendeu? Não sei se nos outros lugares na Europa também são assim, sinceramente. Ó, assim, tá muito próximo. Vou Sim. te falar uma coisa, assim, que eu notei comigo mesmo, assim, cara. Pode ser bobo, pode ser, ah, não, isso é educação, eles são assim, é normal. Mas pra mim, chamou muito minha atenção. Não importa como você entra num banco, qual que é a sua roupa, Sim, qual que é a sua cor, como você está. É claro que não é um cara maltrapilho, né, óbvio. Não. Uma pessoa igual eu, normal, que entra Sim, no sim, sim, banco, sim. eu sou o Monsieur Silva. Isso é muito bom. Igual Monsieur Dupont, é um sobrenome, Sim, né, sim, sim. francês. É igual o seu sobrenome, é igual o Monsieur Monteiro. É, Todos vão ser Monsieur Monteiro. Por favor, o que que você precisa? é muito bom isso. Cara, isso pra mim chamou. Tipo, tem gente que fala assim: Meu, o que que você tá fazendo aqui? Putz, é um corte muito velho que eu tenho nesse podcast. Brasileiro, você é do Brasil? Eu sou. O que você tá fazendo aqui, cara? Aí o tempo vai Acontece passando. muito. Eu vou levar, não, bicho, você me trata bem aqui, pô. Real, é Como isso assim? mesmo. Seu país me trata tão bem? Vocês me Mais ou tratam bem, menos, mais ou menos. mas Entendeu? infelizmente, eu acredito que. Infelizmente não, felizmente está mudando, entendeu? Tem uma coisa boa no Sinceramente, que você tá fazendo. No que a gente tá fazendo. sei, Já ouvi de um carioca também. Cara, um negócio legal que você tá fazendo, você tá começando a mostrar pras pessoas que educação é resultado. com certeza. A gente volta a falar. Eu cresci numa favela na Zona Leste de São Paulo. Meus pais me deram educação pra onde eu chegar aqui, as pessoas olharem pra mim e falarem, poxa, que legal. Mas peraí, você veio de favela? Hã? Você nunca foi preso? Uma, ve- Sobreviveu? uma vez alguém falou pra mim, eu acho que você veio pra cá, foi de você deve ter matado alguém na favela. Te Todo- juro, já ouvi isso aí. Cara, de brasileiro? Não, Ah, tá. de portugueses, porque Caraca, mostra muito a porcaria do Brasil em eu Portugal. imagino. Entendeu? E aí a pessoa me perguntou isso. Ah, mas você, de favela, você não bebe, você não fuma? Não, você fez alguma Matou coisa alguém. lá. Cara, que isso. Entende? É, sim, sim, sim. E querendo ou não, nós exportamos isso. Infelizmente. É porque a gente se vitimiza pra ganhar alguma coisa do exterior. Isso O aí brasileiro foi faz isso forte, muito, cara. essa é a real. Isso O aí é brasileiro, forte. a mídia como um todo, né, na minha É, opinião, entendeu? é ela, né? Eles fazem o papel de vítima, tipo assim, o coitadinho do Pra Brasil. receber. Isso, pra receber. Eu lembro, pra gente acabar aqui, esse corte, eu lembro que uma vez eu vi, fiquei olhando aquilo assim, sabe quando você sai fora um pouquinho da áurea da coisa? Ou do ovo ali Sim. dentro, ficava olhando as coisas. Cara, as pessoas ajudam o pobre pra ter mais audiência. Tipo, sei lá, vou usar um exemplo aqui. O Gugu ajudava os caras a montar casinha ali, porque eles sabem que aquilo vai dar grana, mostrar aquele pobre ali que tá se matando. É difícil. É Entende? difícil. Eu Não, ficava olhando sim. pra aquilo e falei, não, isso é horrível. Não, Difícil. mas tá ajudando. Ô, rapaz. Cara, ajudar Você é. dá, Na minha opinião, você dá ajudar é migalha pra pegar educação. todo o pão, bicho. Você pode ajudar se necessário, mas ajudar é Claro. educação. Porque você Sim. vai ajudar a pessoa, igual, pô, a quantidade de gente que ganha na Mega Sena e perde tudo. Se fosse sobre dinheiro a vida, não é sobre isso, é sobre isso aí. mentalidade, não É é? ponto. É isso aí. Acho que você enfatizou muito bem. Poxa, ganhou 60, tem 1 milhão, não teve educação nenhuma. Perdeu tudo. Jogador Educação de financeira, futebol. no caso, que Jogador de acontece pra futebol. caramba. E cada área exige um tipo de educação. As Exatamente. pessoas esquecem disso. Educação acadêmica não vai te tornar um bom. Não vai te dar uma educação financeira, entendeu? Não vai te dar uma educação social, digamos Pouquíssima. assim. Pouquíssima, entendeu? Familiar, então, nem se fala. Então, cada âmbito, cada meio vai te dar essa educação necessária para você viver nesse meio. Exato. Entendeu? Então, por isso que, infelizmente, se perde. Às vezes eu acredito que é proposital, né? Mas Claro. eu não tenho Aí, certeza. toma no mesmo caminho, toma a mesma ideia. É isso aí. Quem tá em cima não quer que Quando quem tá eu embaixo vejo, cresça. quando eu vejo, É isso aí muito mesmo, Daniel. claro pra mim. Quem tá em cima não quer que quem tá embaixo cresça. Porque quem tá em cima sabe como que é ter educação Claro. e sabe Deixa o como é gadinho aqui, fácil. deixa o gadinho aqui. É bem isso aí. Principalmente no Brasil, cara. Em todos os setores, né? Em Não tô todos, levando com pra lugar certeza, nenhum. com certeza. Com Exatamente. certeza. Eu falo como peão, porque querendo ou não, na hierarquia do esporte, o atleta tá lá embaixo, Tá lá gente. embaixo também. O Eu atleta tenho é o noção peão, disso aí. com todo respeito. Se a gente recebe, alguém recebe Marionete. muito mais. Marionete. Real, e Você muito, corre tá? por alguém. Oh, Sim, os e grandes contratos você muito, nem vê. é muito. Ótimo. Isso, cara, meu, que bacana, velho. Daniel, de verdade mesmo, assim, cara, obrigado Pô, por eu esse que momento agradeço, aqui. poxa. Cara, tinha um monte de coisa pra nós falar, Não mas tem nós fica aqui problema a não, não noite tem problema inteira. não. Mas de verdade mesmo, galera, sério mesmo, que bate-papo aqui maravilhoso com o Daniel. Muito bom mesmo. A gente
poxa, eu tenho, assim, sabe, o privilégio de falar para as pessoas que, poxa, você senta aqui onde eu tô sentado, você começa a ver as histórias, você começa a ver os motivos, sabe, as aspirações, aonde você quer chegar, o porquê que você quer e, meu, cara, que bacana, É legal pra que caramba, legal. E aí cara. eu gosto, meu, é assim, enaltecer esse povo. De verdade Com mesmo, assim, certeza. mostrar, pô, você tá vendo aqui, ó. E assim, você tá falando da faxineira, a gente teve uma aqui também que veio aqui, ela faz faxina aqui. Legal. Cara, mas Cleiton, ela falou pra mim, Cleiton, eu quero viajar pra Veneza. Via- Falei, passar um fim de semana com meu marido em É isso Veneza, cara. mesmo, Você cara. tem, Outra sabe? realidade, Ela né? fala assim, ela é carioca também. Legal. Carioca também. Carioca tá saindo ultimamente Aham, bastante. E assim, cara, muito bacana mesmo. Então eu falo pras pessoas, meu, histórias maravilhosas desse nosso povo. Eu gosto sempre de contar aquilo que, poxa, que é bacana, que é legal. Uma vez perguntou pra mim, poxa, no seu podcast você só fala bem dos brasileiros? Eu falo, cara, é o que eu quero ver. com certeza. Com certeza. Entendeu? Eu sei que tem um monte de gente que é, poxa, isso é difícil, horrível, aproveita coisas erradas e tal. Eu sei, é óbvio que tem, em Qualquer qualquer lugar do lugar, porque isso é mundo, né? raça, isso são pessoas. Mas agora eu também tenho que falar, eu tô falando em português, estou aqui fazendo um produto para Com brasileiros, certeza. então automaticamente eu vou falar sobre eles. Olha, dos que eu quero, dos que têm, daqueles que têm passado por aqui, tem sido maravilhoso. É. E, cara, mais uma vez, Fico obrigado feliz. mesmo por esse Eu que bate-papo. agradeço, eu que agradeço. Parabéns, Fico muito feliz, parabéns sinceramente. mesmo. Sinceramente, fico muito feliz. E, assim, uma última pergunta pra gente ir embora. Claro. Você pensa em voltar pro Brasil ou você tá começando a se inclinar pra cá? Eu acredito que a curto prazo eu gostaria de ficar aqui. Entendeu? Tudo Aham, depende da minha vida do esporte, que ela é incerta. certo. Entendeu? A gente vai, às vezes, sei lá, eu não tenho opção muito boa aqui, eu tenho que, sei lá, ir para outro lugar ou voltar pro Brasil. Uhum, Eu vou seguir isso. Nosso planejamento de curto até médio prazo é continuar na Europa, continuar na França em específico. A gente não sabe ainda, mas no futuro, talvez mais distante, assim, uhum. a gente. Falei, quando tiver uma estabilidade grande, que a gente tenha construído um patrimônio que a gente consiga ficar tranquilo, a gente volte pro Brasil de uma forma mais estável, entendeu? Sem se preocupar tanto, até porque é uma preocupação dos atletas também, da minha parte também, que eu preciso construir uma quantidade, pelo menos para sobreviver depois que eu parar de Depois. jogar, entendeu? Não, A carreira de talvez vocês não é para bem vida, curta, né? não para vida toda, entendeu? Mas eu preciso ter uma quantidade ali que me faça pelo menos começar a minha nova profissão, que eu não sei o que eu vou fazer no futuro, Aham. entendeu? Em caminho, penso em algumas possibilidades, mas até lá, por mais que eu, entrei numa faculdade, cara, eu vou exercer essa profissão com 40, enquanto todo mundo tá exercendo com 25, 25. entendeu? 15 anos de profissão é muita diferença, Aham. entendeu? Então tem que levar muitas coisas em consideração, não é uma escolha fácil, entendeu? Então para isso que é primordial construir uma estabilidade, acredito que a Europa também me ajude nisso, Uhum. entendeu? Construir uma estabilidade para que eu possa ter alguma coisa no futuro, entendeu? Aí depois eu falo, cara, eu tenho comida, entendeu? Eu tenho comida, tenho Acabou. minha estabilidade, daqui eu tô tranquilo e eu vou continuar meu processo, entendeu? Porque eu acredito que o trabalho eu não quero parar, porque eu gosto de trabalhar, entendeu? Eu acredito que edifica o ser humano como um todo, o trabalho Uhum. faz parte do processo de evolução, gosto disso, não pretendo me aposentar com 40 anos de trabalhar, mas do vôlei por necessidade. Então, dentro disso, é ver no final para onde a gente vai, entendeu? Se chegar com 40, ver que é melhor aqui, eu vou ficar, Entendi. entendeu? Então, mas não Que legal. tem essas, não tem muito claro, entendeu? Entendi. É, a vida é diferente, eu É, entendo, assim. Cara, eu te conheci no TikTok, sim, eu vi legal. lá. E como que surgiu essa ideia de passar pra galera, dar os toques e tal, de mostrar pra galera a sua vida por Pô, aqui? legal, legal. Eu comecei no TikTok criando conteúdo normal, Uhum. tenho a minha assessoria e a gente, pô, cara, vamos tentar essas coisas. Eles estavam começando também na época, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. Começamos basicamente juntos. E aí a gente foi para um caminho que eu achei essa necessidade. Eu olhei e eu falei, cara, é muito difícil achar conteúdo educativo Educativo. de vôlei. Entendeu? É algo muito difícil. E foi difícil para mim e eu gostaria de sanar essa dificuldade com o meu conhecimento. Entendi. Entendeu? Foi, cara, quando eu comecei eu queria saber muita coisa e eu não tinha. Nossa, eu lembro que eu tinha uma moça que jogava vôlei de praia na minha rua, eu tinha que ir lá pedir para ela me ensinar alguma Entendi. coisa e não era fácil, entendeu? Pra você ter noção de como que era.
entendeu? Então eu falei, cara, hoje em dia a gente tem internet, porque os atletas, obviamente, nem sempre eles podem, entendeu? Porque é difícil pra mim, entendeu? Gravar conteúdo ao mesmo tempo que Imagino. mantém a Aham. carga de treinamento pesada, entendeu? É difícil, mas eu falo, cara, eu escolhi isso, eu vou arcar com isso pra ajudar mesmo, entendeu? Foi minha intenção falar, cara, eu vou trazer, eu acredito que eu tenho a agregar na sociedade como um todo, com isso principalmente, e eu vou mostrar pra eles. Aí foi Que quando eu bacana. comecei a meter a cara nisso, a gente falou, cara, vamos que vamos, e até agora a gente tá aí, Cara, que entendeu? legal. Ó, eu tô falando, eu conheci você, eu vi um dia você falando Legal, com sobre o legal. time de São Cantar. É, que E legal. assim, foi essa aí, assim que eu encontrei você. Legal, Foi dessa maneira aí. legal. Então tá tendo um resultado, Tá olha aí tendo que resultado, bacana. legal. E, assim, é claro que a sua galera é do Brasil, Sim, é. né? E, Maioritariamente. assim, imagino que uma molecada vendo você, dando os conselhos, dando toque, putz, ajuda demais, assim, Pô, cara. cara, eu imagino. Eu fico Entendeu? feliz porque de vez em quando eu recebo feedbacks, Então, entendeu? A internet às vezes é um pouco cruel, né? mas Mas faz tem a parte do coisa boa trabalho também dela, também, né, tem cara? muita coisa boa. E o meu público, no geral, cara, eles são muito receptivos, são muito tranquilos, entendeu? Não tenho muitos problemas, entendeu? Até porque eu respeito muito eles também e dou. E não só respeito internamente, quando dou a devida importância. Uhum, Então eu sempre tô me atentando, sempre tô tentando ajudá-los, entendeu? E acredito que eles me respeitem também por isso, claro. entende? E como eu passo, cara, eu passo muita coisa. Meus conteúdos atualmente, né, são, cara, 100% de graça. O meu conhecimento, eu falo, cara, o que essa molecada precisa aprender? Toma. Entendeu? É isso, entendeu? Eles vão ter o trabalho de rodar o feed e Que procurar o estão que ali, né, tem. cara? Isso Tá todo aí. mundo ali, tá Mano, cara, olhando. eu quero muito. Roda o feed e procura. Toda segunda-feira eu abro caixa de pergunta. Cara, vai lá, pergunta, vê o pô, quero saber especificamente tal coisa, entendeu? Eu vou lá, pô, eu gasto grana pra comprar tênis, pra provar vários tênis, pra ter E feedbacks mostrar melhores pra pros eles. caras, Que entendeu? legal, É, e não, cara. sem parceria, sem nada. Se futuramente aparecer, Claro. obviamente eu vou falar, cara, me manda que No eu vou orgânico testar tudo agora. pra esses caras, Mas, pô, tudo isso porque eu gosto e porque eu tive muita dificuldade. Quando eu era moleque, pô, que tênis eu jogo de vôlei? Uma imensidão de tênis. O que eu faço? Ainda mais o vôlei no Entendeu? Brasil, que não é uma coisa assim É, tão. Por mais que exato. tenha sempre tive ótimos jogadores, Mas né? o Putz, futebol imagina eu é. atrás. Mas assim, o vôlei não tem as informações. O molecada Não, sabe não jogar tem. ali, mas que tênis você que compra? Que bola? Vou procurar uma Mikasa Bola, onde? uma bola. O que eu faço? Tênis, o Entendeu? que eu faço? Uso joelheira? Não uso. Entendeu? Uso manguito, que é uma proteção pro Aham. antebraço? Não uso. O que eu faço? Então tem muitas dúvidas assim, que eram dúvidas minhas. Hoje em dia parece bobo pra mim, mas eu sei que, cara, não é bobo pra Não. 99% das pessoas, entendeu? Tem um livro no Brasil que chama, do Jacob Petron, não sei se você Sim. conhece, chama O Óbvio que Ignoramos. Cara, deve ser muito bom. Eu tô Sim, precisando, tá? Me cara, é manda, vou bacana, procurar cara. esse Ah, livro. ele detona, assim. Então, tipo Legal. assim, o óbvio que pra você parece É ser óbvio, óbvio, mas mas não pros é. outros não é. É, É uma ignorância, sobre não isso. saber. É exatamente isso aí, É, entendeu? sobre isso. Cara, que bacana, cara. E aí, vocês têm um número bom agora de seguidores É, eu ali acredito que a gente tá com uns 70 no TikTok, uns 40 e pouco no. no E assim, Instagram. organicamente, né? Sem Organicamente, nada. 100%, sem E assim, nada. cara, que bacana, que É porque legal. a intenção é educativo, Aham. sinceramente. Educar, educar, educar. A gente, com o tempo, a gente vai trazer alguns conteúdos, por exemplo, podcast. Vamos pegar alguns cortes, passar Colocar ali pra dentro. molecada. Porque eu acredito que além do vôlei, tem o Daniel Pessoa, que tem muito a agregar. Estamos falando aqui com Entendeu? ele, É, né? exatamente. Né? Às vezes as pessoas esquecem, O né? jogador ficou Existe só uma cantando. pessoa dentro do atleta, tá? Que faz vídeo, só pra avisar pra você. E aí, com o tempo, a gente vai passando também pra eles um pouco desse Daniel, que eu, pô, gosto de muitas coisas, gosto de ler, gosto de meditar, gosto de jogar, gosto de moda. Então, tem muitas coisas que eu acredito que eu possa agregar pra eles também. E também, pô, aprendo muito com eles. Que legal. Juro. Muito. Cara, que bacana. Isso é muito bom, assim, Daniel, sabe? Mesmo você estando longe do Brasil, você querer passar uma coisa pra nova geração, né? Pra quem tá Sim. vindo, pra fazer eles entenderem, poxa, ó, meu, tá aqui, olha, eu tô aqui, olha o resultado. Nada melhor nada é melhor, desculpa, do que o resultado. Então É. você é o resultado, você tá aqui na minha frente agora que é o resultado, nego, vivo na França, O a custo do meu esporte, do meu daquilo que eu escolhi, sacrifício, é. né? Quantas e quantas vezes a negada saía e beber, sabe aonde? Ou direto. Quando eu Batendo comecei bola a na jogar, parede e tal. quando eu comecei a jogar era assim, cara. É isso Era aí. loucurada. Lá no Rio de Janeiro, eu chegava, o pessoal brincando ou fora, e eu saía às 5 da manhã, voltava meia-noite. 5 da manhã, meia-noite, porque estudava ao mesmo tempo que jogava, então era muita correria. E, pô, meus amigos não me viam em casa, mas ao mesmo tempo, muitos deles falavam, cara, esse é o menino que vai orgulhar a É. nossa região. Eu E, lembro disso e eu escutei isso e eu falei, cara, isso é muito gostoso. Porque, pô,
imagina, você, pô, os caras sempre olhando e falando, mano, esse cara, pô, ele não tá fazendo o que a gente tá fazendo, mas a gente sabe que ele tá no caminho certo. Putz, é Entendeu? E bacana, ele né? pegou essa oportunidade, pô, isso eu agradeço muito, muito, muito a, pô, a Deus, a minha família, entendeu? Porque, cara, eles foram Essenciais, né? essenciais pra me doutrinar pra isso e o esporte pra mim, eu trago sobre educação, sobre ensinamentos de fundamentos, mas o esporte é muito mais do que o fundamento em si, entendeu? O esporte é sobre doutrina mesmo de vida, entendeu? Sobre aprender a ganhar e perder, Uhum. sobre aprender que nem sempre quando você se dedica ao máximo você vai ganhar, nem sempre quando e às vezes quando você não se dedica ao máximo você vai ganhar. Então não é sobre isso, entendeu? Eu até brinco, eu falo, cara, eu às vezes eu gosto de trazer frases do vôlei e Uhum. depois falar não é sobre vôlei, entendeu? Entendi. Porque uma delas é essa, entendeu? A dedicação, cara, árdua no dia a dia Vai além para do vôlei, né, Daniel? o dia a dia que ninguém vê e depois você chega lá e conquista o seu tão sonhado rendimento dentro de quadra e isso não é sobre vôlei. É. Uma vez eu vi o Cristiano Ronaldo falando uma coisa assim, tipo assim, ó, todo mundo só vê a hora que ele levanta o troféu. É. Mas o caminho para chegar ali, Aquilo que é o de verdade. exatamente. Aí que é o E que é tá. ali que tem que aproveitar o dia a dia. Cara, que bate-papo maravilhoso. Eu Obrigado, que de verdade agradeço. mesmo, Eu que assim, cara, agradeço. dá-me orgulho disso aí, sabe? Fico Eu já tenho feliz. orgulho de ser brasileiro, assim, então. Muito Você bom. deu um abraço em búlgaro? Um abraço aqui, Pô, velho. com certeza, cara. Que isso. Valeu mesmo, Muito de obrigado, coração, viu? tá Muito bom? obrigado. Muito bacana, parabéns pela sua história. Muito obrigado. E que possamos ser mais e mais brasileiros com você. Com certeza. Beleza? Com certeza. Valeu mesmo. Muito obrigado. Corta aí.